Você sente um ronco vindo de baixo. Não é o seu estômago. É um barulho baixo e ameaçador. Quando olha para cima, vê luzes estranhas se mexendo acima do chão. Elas parecem bolas de luz penduradas no alto do céu. Sua garganta trava, você engole em seco. É isso que chamam de luzes de terremoto. Esse fenômeno ainda é pouco compreendido, mas testemunhas dizem já tê-lo visto em diferentes formas e tamanhos, como esferas de luz, chamas, raios ou um brilho intenso no céu. Pouco depois, um forte terremoto ocorre. Cientistas não conseguem explicar por que essas luzes surgem e nem sempre elas aparecem. Alguns acreditam que seja uma reação de gases subterrâneos liberados na atmosfera. No caso de hoje, o terremoto também chega, mas não tão forte quanto se esperava. O chão está tremendo, mas é possível manter o equilíbrio. Ele acaba tão abruptamente quanto começou e você vai para casa. No caminho, vê um flash e ouve um barulho de algo se rachando. Um raio atingiu uma árvore solitária pertinho de onde você estava. Ela pegou fogo e tem uma coluna de chamas subindo para o céu. Ainda não começou a chover e o pilar se torna cada vez mais alto. Já ouviu falar em tornado de fogo? Esse fenômeno ocorre quando o vento é pego em um círculo próximo do chão por causa de diferença na pressão do ar. Esses mini tornados geralmente são fáceis de ver. Escombros pequenos, poeira, areia e folhas sobem, começando a voar em círculos rápidos. Mas aí, se houver alguma fonte de fogo por perto, o funil pode pegá-la e soprá-la mais forte como um fole. As chamas ficam dando voltas e subindo cada vez mais alto, até que é criado um redemoinho parecido com uma torre. Ainda bem que os tornados de fogo duram pouco tempo e normalmente não causam muito estrago. Mas não tente se esconder de uma tempestade debaixo desta árvore diferente. Você pode encontrá-la na Flórida, nos Estados Unidos e em algumas partes da costa do Caribe. Externamente, ela não parece ter nada de especial. Um tronco cinzento, folhas verdes e frutas parecidas com maçãs pequenas. Mas lembre, nunca arranque essas maçãs e jamais fique perto da árvore, principalmente se estiver chovendo. Estamos falando da mancenilheira, considerada a mais perigosa do mundo. Seu tronco, casca, galhos e frutas contêm um suco venenoso. Uma gota desse ácido corrosivo pode acabar com a sua pele. Mesmo. A árvore pode secretar esse suco e, se você se encostar nele sem querer, corre o risco de queimar a mão. Quando chove, as gotas de água caem sobre a árvore e se misturam ao veneno. A água também pode bater na casca e cair sobre sua pele. É por isso que é melhor manter distância. Quase não há nenhuma erva ou cogumelo crescendo perto dela. Os animais nem chegam perto. E as pessoas não a cortam nem colhem seus frutos. Também não se pode fazer uma fogueira com seus galhos. Queimar essa madeira emite uma fumaça venenosa que pode até cegar. Os moradores locais conhecem bem essa árvore, mas turistas e viajantes podem se machucar acidentalmente por causa dela. É por isso que, em sua maioria, as mancenilheiras são marcadas com tinta vermelha ou possuem uma placa alertando para seus perigos. No oeste da Venezuela, as pessoas que vivem perto do rio Catatumbo não têm medo de raios, pois os veem praticamente todas as noites. Eles começam às 7 da noite e não param enquanto o dia não amanhece. Houve uma pausa uma vez por alguns meses, de janeiro a março de 2010. Isso ocorreu provavelmente por causa da seca, ou talvez a eletricidade tenha acabado. Em 1991, um cientista sugeriu que o fenômeno acontece em razão de correntes de ar frio e quente que se encontram na região. Outra teoria é de que os raios surjam pela presença de urânio no leito do rio. E nem todos os raios acontecem dentro de nuvens. Existe um fenômeno raro chamado tempestade suja, quando eles se formam acima de um vulcão. O mais famoso fica no Japão. Ele entra em erupção quase todos os dias e cospe nuvens escuras bem alto. Imagine o quão assustadoras elas são. Agora, inclua os raios. Os comuns acontecem durante uma tempestade, quando cristais de gelo batem uns contra os outros.
Em uma tempestade suja, pedacinhos de cinza vulcânica colidem, criam fricção e iluminam o céu. Em um dos locais mais quentes e secos da Terra, o deserto de Danakil, na África, as temperaturas geralmente passam dos 50 graus. A paisagem deslumbrante tem muitos vulcões ativos e geysers que cospem gases tóxicos, como cloreto e enxofre. As lindas águas verdes, azuis e amarelas são chuva e água do mar aquecidas pelo magma. Um passo em falso por lá e você já era. Já este fato aconteceu em junho de 2009. As pessoas em certas regiões do Japão deixaram suas casas após uma forte chuva e encontraram peixes, sapos e girinos por toda parte. Campos, ruas, gramados e telhados estavam lotados dessas criaturas aquáticas. Um homem ficou chocado ao ver 13 carpas caírem em cima e ao redor de seu porta-malas. O susto foi tanto que ele parou de contar. Ninguém sabe ao certo de onde essa chuva bizarra veio. Mas a teoria mais popular alega que uma tromba d'água poderosa tirou todas essas criaturas de seu habitat. Depois as carregou pela atmosfera superior e as deixou cair em cima das pessoas aqui embaixo. E agora, seja bem-vindo ao Lago Abraham, no Canadá. Ele está totalmente congelado. Você pisa sobre o gelo transparente e olha para baixo para ver o que tem lá dentro. Nenhum peixe. Só algumas bolhas misteriosas congeladas. Elas parecem nuvenzinhas congeladas ou águas vivas que se esqueceram de pegar uma blusa de frio. Há milhares dessas bolhas que são feitas de metano. Mas não tente furar um buraco no gelo para pegá-las. O metano é altamente inflamável. As bolhas são criadas por bactérias que comem folhas, mato, insetos ou qualquer outra coisa orgânica que entrar no lago. Quando o metano encosta na água gelada, se transforma em milhares de bolinhas congeladas. No momento em que o gelo derrete, elas estouram e fazem um chiado. Lagos parecidos podem ser encontrados perto de algumas encostas do Oceano Ártico. Lá, as bolhas podem ser muito maiores que balões de ar quente. Lindas, com certeza, mas perigosas. O próximo lago impressionante fica na Indonésia, na ilha de Java. Você vai a um vulcão majestoso, todo coberto por mato e árvores. Ele parece estar adormecido, mas há fumaça saindo lá de cima. Você sobe até o pico. Exausto, cansado, todo suado. Dá uma parada para se refrescar. Parabéns, chegou ao topo. Ao olhar para dentro da boca do vulcão, se surpreende. Não há lava fervente, só um lindo lago azul brilhante lá embaixo. Parece um oásis, perfeito para um mergulho. Você corre para lá e se prepara para pular. Mas não é água, é ácido. Gases sulfurosos saem debaixo do vulcão e entram no lago. O lago, por si só, é cheio de metais. Quando os gases encostam neles, formam aquela linda água, ácido, de cor turquesa. É melhor partir para uma vila mais próxima, descansar e voltar à noite, quando estará mais fresco. Na escuridão, o lago parece brilhar. Logo acima dele, você vê pequenas nuvens cheias de luz explodirem. Os gases sulfurosos subiram, se juntaram ao ar e produziram aquela luz brilhante. Mesmo assim, não chegue muito perto. O mar é estranhamente vermelho e nenhuma criatura consegue sobreviver nele. Só pode ser magia negra. Na verdade, são pequenas algas que se reproduzem descontroladamente ali, dando à água essa coloração diferente. Elas possuem toxinas que destroem os mamíferos, aves e tartarugas do mar, e também as criaturas que se alimentam delas. Para os humanos, o contato com essas bactérias resulta em problemas respiratórios ou intoxicação alimentar. Às vezes, até navios grandes afundam no mar aberto sem razão aparente. E o motivo geralmente são as bolsas de bolhas que os vulcões subaquáticos produzem, mesmo quando estão adormecidos. Essas fábricas de magma ficam submersas a mais de 2.500 metros. Quando acordam, agem da mesma forma que os vulcões terrestres e podem causar tsunamis assustadores. Esta árvore parece uma garrafa, e é por isso que se chama árvore-garrafa. Ela fica na Namíbia e atrai muitos turistas. Mas não se aproxime muito dela, pois se trata de uma das mais perigosas da Terra. Uma substância leitosa flui de dentro do tronco e é altamente tóxica para o corpo humano. O lado bom é que essa árvore possui lindas flores cor-de-rosa com branco e o miolo vermelho. Existe uma árvore que cresce no oeste da Austrália que já foi usada como prisão. É isso mesmo.
Uma cela para criminosos existiu dentro de um baobá por muito tempo. As pessoas geralmente ficavam ali temporariamente, apenas por uma noite. Depois eram levadas a seu destino final. A prisão foi construída há mais de 1.500 anos e foi preservada até hoje. Turistas que visitam o local podem até dar uma espiadinha lá dentro. Você está no deserto do Atacama, no norte do Chile, um dos lugares mais secos da Terra. Mas este deserto tem um belo segredo. A cada 3 a 5 anos, flores surgem do nada. É tão famoso que também é chamado de deserto florido. As sementes estão espalhadas no chão, esperando um pouco de chuva. Quando o deserto recebe água suficiente, cerca de 200 tipos de flores brotam. As areias amareladas do Atacama ficam roxas, brancas, verdes e até cor de rosa. Outro fenômeno místico que pode ser visto no deserto é chamado de cachoeira de areia. Quando o vento traz muita areia para a beira do cânion, ela começa a cair. Agora amplifique este efeito 100 vezes e você terá uma cachoeira de areia na Arábia Saudita. Realmente parece as cataratas do Niágara, só que não há uma gota de água. Os moradores dizem que esse fenômeno alerta para uma iminente tempestade de areia. Anéis de fadas, também conhecidos como círculos de fadas ou anéis de duendes, são misteriosos círculos de cogumelos que aparecem em pastagens e áreas florestais. Há muito debate sobre por que eles formam esse círculo quase perfeito. Algumas superstições afirmam que a dança das fadas queimaria o chão, fazendo com que os cogumelos crescessem rapidamente no local. No sul da Índia, entre julho e setembro de 2001, as pessoas testemunharam um dos fenômenos climáticos mais estranhos da história, uma chuva vermelha. O que muitos pensariam ser uma tempestade típica os deixou chocados. A cor era brilhante o suficiente para manchar as roupas. Havia outras cores também, como verde, amarelo, marrom e até preto. No meio de uma monção, uma chuva vermelha começou a cair sistematicamente por várias semanas. Pesquisadores descobriram que essa chuva incomum é manchada por poeira ou algas, então não tente pegar nenhuma gota com sua língua. Os cientistas não têm certeza de como as algas chegam lá. Eventos como esses são um tanto perturbadores. Aqueles que vivem na zona rural central da Noruega, sobre o Vale de Hesdalen, muitas vezes podem testemunhar luzes flutuantes, brancas, amarelas e vermelhas cruzando o céu. As luzes aparecem tanto de dia quanto de noite. Certa vez, nos anos 80, elas foram vistas de 15 a 20 vezes em uma única semana. As luzes de Hesdalen podem durar apenas alguns segundos, mas às vezes podem durar mais de uma hora. Elas se movem parecendo flutuar ou até balançar. Alguns cientistas acreditam que elas ocorrem devido ao pó de ferro ionizado. Outros dizem que é a combustão que inclui sódio, oxigênio e hidrogênio. Muitas pessoas afirmam que são apenas aeronaves mal identificadas. Donuts de neve é uma das atrações meteorológicas mais raras de se ver, com condições climáticas perfeitas necessárias apenas para criá-las. Encontrados em qualquer área de montanha coberta de neve, como as montanhas rochosas, o vento, a temperatura, a neve, o gelo e a umidade precisam trabalhar juntos para que possamos ver esses anéis fenomenais. Uma fina camada de neve molhada no chão. Sob essa camada, gelo ou neve em pó. Então, uma brisa forte o suficiente para rolar a rosquinha colina abaixo, como uma bola de neve. Uma vez que ela para de rolar, pode ter o tamanho de uma bola de beisebol ou mesmo de um pneu de carro. Tudo depende da força do vento. Um donut de neve recém-formado não dura muito tempo, então apresse-se com essa câmera. E cuidado com a cabeça. Você consegue acreditar que existe um lugar na Terra com um ecossistema e atmosfera semelhante a outro planeta? Bem, comece a acreditar. A caverna Movile, localizada no sudeste da Romênia, permaneceu fechada em completa escuridão por 5,5 milhões de anos. Alguns trabalhadores descobriram a caverna quando procuravam um lugar para construir. Cientistas fizeram uma abertura para a caverna e descobriram que um ecossistema completamente sustentado prosperava lá dentro. Quando um caminho foi aberto na rocha, passando por vários túneis, os cientistas encontraram um lago de água sulfúrica que fedia como ovos podres. O ar estava cheio de sulfeto de hidrogênio e tinha 100 vezes mais dióxido de carbono do que a atmosfera terrestre. Não é necessário dizer que esse ar é completamente tóxico. O que é ainda mais insano é a existência de um ecossistema próprio nessa caverna, com 33 espécies que nunca foram encontradas em nenhum outro lugar da Terra. Esta caverna nos dá um vislumbre do que poderia existir em outros planetas, com atmosferas completamente diferentes. Como isso existe na Terra há tanto tempo sem ninguém saber é inacreditável, você não acha? Confira essas árvores.
Elas são chamadas de seringueiras indianas. Suas fortes raízes crescem não no subsolo, mas na superfície. Com a ajuda de estruturas e fixadores especiais, as pessoas aprenderam a controlar como essas raízes crescem. Digamos que uma árvore esteja ao lado de uma pequena sanga. Você precisa fazer uma ponte de uma extremidade à outra. Você direciona as raízes em crescimento na direção certa. Com o tempo, elas penetram no solo e se fortalecem sob chuvas sem fim. Demora cerca de 15 anos para uma ponte se formar. Aqui está outra árvore incrível chamada a Árvore da Vida. Cresce no deserto do Bahrein. A árvore fica no topo desta colina arenosa há mais de 400 anos, cercada por quilômetros de areia. O lugar é extremamente quente e não há umidade. Apesar disso, a árvore tem folhas verdes e continua a crescer. Até agora, os cientistas ainda não descobriram como a árvore obtém umidade e nutrientes. Ao redor dela existem apenas lugares com depósitos de petróleo. Os moradores acham que a árvore é sagrada, afinal, demonstra a magia da vida e o poder da natureza. Alguns especialistas têm certeza de que o segredo está nas raízes, que vão tão fundo que podem alcançar fontes subterrâneas de água. Aí está você, dirigindo por horas durante a noite. Você não teve a mínima chance de dormir, então sua mente está por um fio. Você para o carro e sai para esticar as pernas, e aí olha para o céu e vê um lindo nascer do sol. Uau, espere! Há 3 sóis no céu! Você esfrega os olhos, mas nada muda. Ainda há 3 estrelas brilhantes no céu. Não, nossa estrela não foi rasgada em 3 pedaços, nem foi visitada por 2 outras estrelas. Isso é chamado de parélio. Ocorre principalmente durante geadas severas. Pequenos cristais de gelo no céu dobram a luz. Como resultado, você pode ver 3 pontos brilhantes no céu em vez de apenas um. Esse fenômeno é oficialmente chamado de halo. Normalmente, é apenas um círculo ao redor do Sol. Você pode até ver um halo à noite também. Basta olhar para uma lâmpada de rua e você verá um círculo brilhante ao seu redor. Às vezes, um halo pode assumir uma forma mais sofisticada. Se houver muito gelo no ar, a luz fica ainda mais distorcida, assim como em uma sala com uma dúzia de espelhos. Então, o halo pode assumir a forma de um olho humano. Por causa desse fenômeno, um falso amanhecer também pode ocorrer. Enquanto você está olhando para o horizonte, o amanhecer começa e a borda do sol aparece. Um pouco mais e, espere, o sol começa a se dissolver no céu. Depois de alguns momentos, tudo fica escuro novamente. E apenas 1 minuto depois, o verdadeiro sol mostra sua face. Era o mesmo efeito de curvatura da luz que você viu antes com os 3 sóis, só que agora a luz foi curvada verticalmente, não horizontalmente. E em vez do sol real, apareceu seu reflexo em cristais de gelo no céu. Mas o nascer do sol com 3 estrelas no horizonte é real. Não na Terra, porém, mas a 340 anos-luz de distância. Há um sistema estelar em cujo centro se esconde uma estrela com quase o dobro do tamanho do Sol. E há 2 pequenas estrelas orbitando em torno desse gigante. Este mundo estranho também tem um planeta. Entardeceres e amanheceres realmente acontecem com 3 estrelas. Se você trouxesse seu crush para um banco do parque para assistir a um pôr do sol aqui, tudo sairia bem, o que quer que isso signifique. E já que estamos falando dos fenômenos naturais mais desconcertantes, seria um crime não mencionar a neve no deserto. Sim, no inverno de 2018, os habitantes do deserto do Saara, um dos lugares mais secos e quentes do planeta, acordaram e descobriram um espesso manto de neve cobrindo a areia. Em alguns lugares, a camada de neve envolvendo as dunas chegou a impressionantes 38 centímetros. Os meteorologistas, no entanto, tinham uma explicação para esse fenômeno emocionante. Eles afirmaram que as poças de ar frio, combinadas com a precipitação da tempestade mais recente, resultaram em uma queda de neve em vez de chuva. Então, o que você faz nesse caso? Constrói camelos de neve? Uma corcova ou 2? O vulcão Kawajan, na Indonésia, não é uma montanha comum que expele lava. Em vez de produzir fumaça escura e lava vermelha, como a maioria dos vulcões, esse carinha excêntrico solta uma chama azul e lava azul elétrica. O fenômeno ocorre porque ele contém um dos mais altos níveis de enxofre do mundo. E quando os gases sulfúricos interagem com o ar escaldante e são iluminados pela lava derretida, começam a ficar azuis. Infelizmente, você pode ter essa visão hipnotizante apenas à noite, mas consegue sentir o cheiro o dia todo. A propósito, o maior lago ácido do mundo também está localizado dentro desta cratera. O Mar Morto tem uma alta concentração de sal e minerais em comparação com outros mares, mesmo sendo tecnicamente um lago. Nadar ali é quase impossível, mas as pessoas vão lá pelas substâncias naturais para o corpo. Flutuar na superfície é uma ótima maneira de relaxar.
Esse antigo corpo de água recebeu o nome porque nenhum organismo macroscópico pode viver lá, pois ele é 9,6 vezes mais salgado que os oceanos. Apenas algumas bactérias e fungos são encontrados ali com todo esse sal. É também a elevação continental mais baixa da Terra, 427 metros abaixo do nível do mar. Existe no México uma caverna subterrânea de cristal que parece um mundo interestelar. Ela fica a cerca de 300 metros abaixo da superfície, com cristais medindo até 10 metros de comprimento e pesando até 55 toneladas. Estes são alguns dos maiores cristais do mundo. A praia de Luskentyre é uma faixa interminável de dunas de areia branca e água azul. Não se deixe enganar pela aparência tropical, pois ela está localizada na Escócia. É por isso que tem esse visual apenas em maio e junho. Em dezembro, o local recebe apenas 1 hora de sol em média por dia, tornando-o monocromático. A estrutura das pedras guias da Geórgia, ou Georgia Guidestones, é uma coleção de rochas gigantes em forma de estrela. Ela tem inscrições em 8 idiomas, incluindo hindi, chinês e swahili. Também possui um calendário astronômico concluído em 1980 e foi erguida para durar séculos. Ninguém sabe quem a construiu ou por quê. Na ensolarada Califórnia, fica o Parque Nacional das Sequoias, berço da floresta gigante. Ela existe há milhares de anos e abriga mais de 8.000 dessas árvores colossais, incluindo 10 das maiores plantas vivas do mundo. Estima-se que a Sequoia General Sherman tenha até 2.700 anos de idade e é famosa por ser a maior árvore viva conhecida do mundo em volume. As famosas cabeças de pedra da Ilha de Páscoa existem há centenas de anos. Ninguém sabe exatamente por que foram construídas. Alguns cientistas acham que a população local acreditava que as estátuas tornariam o solo mais fértil. A análise do local provou que as cabeças fizeram bem o seu trabalho, pois é o melhor ponto da ilha para a agricultura. A composição química das antigas fontes termais na Turquia faz com que a água que derrama pareça mágica. Elas são boas para limpar não apenas o corpo, mas também a mente. Na Arábia Saudita, existe uma rocha cortada perfeitamente no meio, com 2 peças paralelas. O que torna a Al-Nazla tão única é que ela não foi feita pelo homem, é o resultado do trabalho da natureza ao longo dos anos. Nesta geleira, pode parecer que alguém deixou cair toneladas de tinta vermelha no meio da Antártida, mas na verdade é a cor natural. As cachoeiras de sangue são o resultado da água extremamente salgada misturada com óxido de ferro, formando um aspecto misterioso no meio do nada. No início de maio de 2018, New England, nos Estados Unidos, observou um dos fenômenos mais assustadores e perigosos de todos os tempos, um tornado super longo. O fenômeno natural começou não muito longe de Charleston, em New Hampshire, e deslocou-se em direção à cidade de Webster, no condado de Merrimack. O tornado levou 33 minutos para percorrer 60 quilômetros e se tornar o terceiro na lista dos mais longos de New England. Nas Filipinas, você pode nadar em algumas das águas mais cristalinas e descobrir um mundo subaquático na província de Palawan. O município de Coron tem praias de areia branca com vários barcos pequenos percorrendo os diversos cenários incríveis. Tristão da Cunha é um pequeno arquipélago vulcânico no Atlântico, sendo que as cidades mais próximas são Buenos Aires, na Argentina, e a cidade do Cabo, na África do Sul. Leva 7 dias de navio para chegar a este lugar único. Se quiser fugir do resto do mundo, ficar com os 280 habitantes locais fará com que você se sinta longe de tudo. Durante a primeira semana de janeiro de 2018, um clima excepcionalmente frio no nordeste dos Estados Unidos congelou o Oceano Atlântico em North Falmouth, em Massachusetts. Além disso, o mar estava tão congelado que as pessoas andavam sobre as ondas. Fala sério, isso é obviamente algo que não se vê todos os dias, né? A areia vermelha é o que torna esta praia única, e é por isso que os turistas vão aos montes para Tianjin, na China. Uma planta de cor vermelha chamada suaeda vive na água salgada. Toda a praia é coberta de vermelho, com apenas a camada superior do mar visível. Se algum dia houve alguma coisa que disse "Eu desafio a gravidade" em voz alta, essa é a Pedra de Davasco, na Argentina. A enorme rocha de 300 toneladas ficava precariamente na beira de um penhasco e balançava um pouco de um lado para o outro com o vento. As pessoas até colocaram garrafas de vidro sob uma de suas bordas, que explodiram com um movimento de pedra. Infelizmente, hoje não é possível ver essa maravilha da natureza como era há um século. Em 1912, ela caiu de repente do lugar que ocupava havia literalmente centenas de anos. As pessoas da cidade vizinha de Tandil ficaram tão tristes com isso que, 95 anos depois, em 2007, decidiram restaurar a pedra. Fizeram uma réplica de plástico dela e a colocaram no mesmo lugar, até na mesma posição. Então, ainda hoje, passando por Tandil, você pode ver a famosa Rocha do Equilíbrio.
mas como um símbolo, claro, porque ela não está mais balançando e pesa apenas 9 toneladas. Ainda assim, é possível de ser reconhecida na hora. Socotra é uma ilha na costa do Iêmen, no Oceano Índico, com uma das árvores mais originais já vistas. Chama-se Árvore do Dragão e só pode ser encontrada neste local incrível. Em 2008, foi classificada como Patrimônio da Humanidade. Se você vir uma coluna de ar queimando, não entre em pânico, não é o fim do mundo. A combinação assustadora de sons do vento em turbilhão e o inferno escaldante significa que você cruzou o caminho com um tornado de fogo, também conhecido como turbilhão ou redemoinho de fogo. Esse fenômeno perigoso ocorre principalmente durante incêndios florestais, que se formam em uma grande área de ar super quente logo acima do solo. Quando o ar escaldante se mistura com o mais frio no alto, resulta em um redemoinho que agita detritos em chamas e labaredas. Os tornados de fogo mais poderosos podem se estender por centenas de metros no céu. A Casa do Mistério em Gold Hill, em Oregon, surpreende os visitantes com efeitos que desafiam a gravidade. Não é possível ficar parado em pé ali. As pessoas ficam sempre inclinadas para o lado e tendo que se segurar em algo para se equilibrar. Bolas rolam para cima. Há também uma vassoura que fica perfeitamente imóvel onde quer que seja colocada. Ao contrário de praticamente tudo na cabana. As tribos nativas americanas locais chamavam o lugar de Terreno Proibido, mesmo antes de a casa ser construída lá, e evitavam se aproximar dele. Os donos da cabana, porém, decidiram transformá-la em atração e conseguiram. Eles criaram uma atmosfera de mistério ao redor dali e espalharam as notícias nos jornais e depois na internet. Pronto, uma anomalia perfeita foi criada. Na verdade, tudo não passa de uma ilusão de ótica feita pelo homem, que engana os olhos e outros sentidos. Se você viajar para as Filipinas, Indonésia ou Papua Nova Guiné, terá a chance de ver algumas das árvores mais incomuns e alegres do mundo. O tronco do eucalipto arco-íris parece ter sido pintado de laranja, verde, vermelho, roxo, amarelo, marrom, azul e por aí vai. Algumas árvores são tão brilhantes que parecem artificiais. O eucalipto arco-íris solta regularmente lascas de casca, o que revela uma camada verde brilhante por baixo. Um pouco mais tarde, esse extrato verde muda gradualmente de cor, e como isso vai ocorrendo em momentos distintos em diferentes locais do tronco, a árvore começa a ficar multicolorida e muito atraente. O Iêmen abriga os arranha-céus mais antigos do mundo e a metrópole mais antiga. A cidade de Shiban é considerada a Manhattan do deserto, devido à coleção de prédios de barro emergindo do chão do deserto. Ela era usada como uma parada para as caravanas durante os tempos passados. Você está caminhando na selva procurando um local seguro para montar acampamento. Tudo o que escuta são folhas e galhos quebrando sob seus pés a cada passo. Alguns esquilos estão subindo uma árvore, mas de repente algo inesperado acontece. Você percebe algo estranho à distância entre as árvores, meio que parece uma estrutura de concreto. Estranho. Neste ponto, você está a pelo menos 32 quilômetros de profundidade na floresta e não há cidades ou aldeias próximas, até onde se sabe. Então, decide sair da trilha com os seus amigos para conferir mais de perto. Mas à medida que se aproximam, percebem que isso parece levar a lugar nenhum. O que isso está fazendo aqui, literalmente no meio do nada? E nem leva a lugar algum. Você coloca seu chapéu de Sherlock Holmes e investiga. Talvez existisse uma casa ou mansão aqui que caiu com o passar dos anos e a única coisa que resta seja esta escada. Mas estranhamente, depois de circular pela estrutura bizarra, percebe que não há vestígios de ruínas ou mesmo fundações. É como se alguém tivesse removido uma escada de casa e a tivesse colocado aqui, sem motivo. Ok. Você e seus amigos não estão realmente afim de chegar muito mais perto. Algo parece errado. Quanto mais tempo observam essa estrutura estranha, mais sentem uma presença super assustadora. Algo lhe diz que é melhor deixar a área o mais rápido possível. Por mais estranho que pareça, encontrar escadas aleatórias no meio da floresta é algo surpreendentemente comum. Algumas são feitas de madeira, outras de tijolos ou pedras. Algumas parecem antigas, enquanto outras parecem que foram construídas ontem. As únicas coisas que todas têm em comum é que levam a lugar algum e sempre são encontradas em locais super misteriosos. Uma das mais famosas está em Chesterfield, New Hampshire. Uma longa escadaria de aparência medieval feita de pedras com arcos romanos no meio da floresta. Acredita-se que tenha feito parte do castelo da Madame Antoinette Cherry. Ela era uma cantora famosa em Paris. O castelo remonta a cerca de 100 anos e mais tarde foi descoberto novamente em 1962.
Desta vez não havia nada além de uma escada. Outra escadaria antiga e misteriosa remonta a 9.000 anos atrás. Está em uma floresta na Itália. Parece uma série de escadas que levam a uma pequena plataforma no topo. Por que passar por todo o trabalho de construir uma escada para levar a lugar nenhum? Bom, alguns especialistas acreditam que poderia ter sido algum tipo de torre ritual, mas o seu palpite é tão bom quanto o deles. Tem uma anomalia no Oceano Índico conhecida como baixo geóide do Oceano Índico. Ela produz a maior distorção natural na força gravitacional do mundo. Depósitos minerais pesados, muitas trincheiras de águas profundas e reservatórios de magma perturbam o campo magnético nesta área. A gravidade da Terra muda em diferentes lugares ao redor do planeta. Isso permite que os pesquisadores procurem padrões e descubram o que está acontecendo sob a superfície. Campos gravitacionais mais fortes geralmente significam materiais mais densos abaixo e vice-versa. Alguns cientistas acreditam que a anomalia pode ser um pedaço do manto do planeta que está subindo em direção à crosta. A ilha Niihau rejeita os frutos dos avanços tecnológicos atuais. Não há carros à vista, já que os moradores locais se locomovem a pé ou de bicicleta. Não é de se admirar que suas pernas tenham uma ótima definição. Eles prosperam sem água corrente, internet ou lojas. A única escola em toda a ilha é alimentada por energia solar com um gerador para emergências. E o que é incrível é que é a única escola no estado que é alimentada pelo sol. Existem algumas regras básicas a que os residentes permanentes estão sujeitos. Se quebrarem tais regras, podem ser despejados. Agora, não muito longe de Bangkok, no nordeste da Tailândia, há uma formação rochosa de 75 milhões de anos. Essas rochas parecem 3 baleias nadando juntas. O belo design criado pela natureza ficou conhecido como Rocha das 3 Baleias. Milhões de anos atrás, esta área era apenas um deserto, mas o terreno foi mudando gradualmente. O arenito foi separado pelos movimentos das placas tectônicas e da erosão. Foi assim que essas formações espetaculares foram criadas. Se você decidir explorar o sistema de trilhas ao redor da Rocha das 3 Baleias, encontrará cachoeiras e fauna e flora abundantes. Localizados nas penínsulas de Yamal e Gidan, estes buracos foram descobertos em 2014. Eles parecem ainda estar mudando e evoluindo. Os buracos ficam mais largos e as pessoas os encontram com mais frequência. Claro, não faltam teorias sobre como surgiram. As sugestões variam de impactos de meteoritos à atividade de outras civilizações. Mas a explicação mais comum é que o gás metano reagiu às moléculas de água depois que o pergeli-solo do planeta começou a derreter. Isso resultou em bolhas de metano explodindo pelo gelo. As crateras podem ter milhares de anos, mas ninguém sabe ao certo. Você está dirigindo para o estado do Novo México, para a pequena cidade de Taos. 2% dos moradores locais ouvem um estranho zumbido no ar todos os dias. Alguns acreditam que o som está de alguma forma conectado às tecnologias usadas por visitantes de outras galáxias. Além disso, há uma teoria de que algo sinistro vive na cidade. Dizem que Taos é amaldiçoada. Um espírito maligno ou um fantasma pune as pessoas por algo que seus ancestrais fizeram no passado. Os cientistas ainda não têm como explicar a natureza desse som. Outra teoria diz que é causada pela acústica incomum do local, enquanto outras pessoas acreditam que é alucinação. Alguns podem acabar ouvindo o zumbido porque todos falam sobre ele, e nossa mente cria uma ilusão do som que realmente não existe. O barulho também não é o mesmo para todos. Para alguns é um zumbido grave, para outros é mais como um zumbido de inseto. Mas este não é o único lugar onde se pode ouvir ruídos estranhos. Vejamos The Hum, um som que pessoas em todo o mundo afirmam ter ouvido. Alguns moradores de uma pequena aldeia na Escócia o descrevem como um zumbido grave e grosso, enquanto habitantes da Flórida também ouviram um som semelhante. Não se sabe exatamente quando esse fenômeno começou, mas a primeira vez que a mídia começou a falar sobre ele foi na década de 1970 na Inglaterra. Além disso, existem registros escritos de um zumbido misterioso que data de quase 200 anos atrás. De acordo com algumas estimativas, apenas cerca de 2% das pessoas no planeta podem ouvir o zumbido. Talvez seus ouvidos peguem algumas ondas de baixa frequência, ou a razão seja algo completamente diferente. Um vulcão na Indonésia jorra lava azul brilhante e produz chamas elétricas azuis e roxas. Esse fenômeno ocorre porque o vulcão tem um dos níveis mais altos de enxofre do mundo.
Você também pode saber que está perto dele pelo odor. E quando os gases sulfúricos interagem com o ar quente escaldante e são iluminados pela lava derretida, eles ficam azuis. Também é possível encontrar o maior lago ácido do mundo dentro desta cratera. Sim, é muito fedorento. Rios e lagos subaquáticos são chamados de piscinas de salmoura por um motivo. A alta salinidade torna essa água mais densa do que a água do mar ao redor. É por isso que afunda, formando rios e lagos. Esses têm ondas próprias. E essas ondas às vezes podem se recompor contra as linhas costeiras. Se fosse possível ir lá em um submarino, ele flutuaria facilmente na superfície de uma piscina de salmoura. Mas sem um submarino, nadar em lugares como esses seria muito arriscado. Eles contêm muito metano tóxico e sulfeto de hidrogênio. Eu não tenho interesse em visitar, mas ei, se você tem curiosidade... A Caverna de Cristais no México é o lar das formações cristalinas mais únicas do mundo. Graças às condições super raras na caverna, os cristais atingem tamanhos inacreditáveis. O ar é incrivelmente úmido. A água contém muitos minerais que impulsionam o crescimento dos gigantes brancos leitosos. Alguns deles são mais longos do que os postes telefônicos. Rolos de neve cilíndricos ocorrem quando uma rajada de vento começa a rolar um pouco de neve por uma área nevada, como se estivesse fazendo uma bola de neve. Se fosse uma bola de neve, acabaria ficando muito pesada para o vento a mover. Mas o centro de um rolo de neve é oco. Isso acontece porque sua camada interna é muito fina e é soprada quando o rolo é formado, deixando o rolo mais leve do que uma bola de neve. É também por isso que rola ainda mais. Infelizmente é um fenômeno raro, pois são necessárias condições muito específicas para sua formação. A depressão de Danakil, na Etiópia, é provavelmente um dos lugares de aparência mais bizarra que você pode imaginar. É pontilhada com fontes termais de cor neon, piscinas de lava e vastos desertos de sal. Você tem que ser especialmente cuidadoso lá. Gases tóxicos sobrevoam os campos hidrotérmicos. E muitas piscinas são super ácidas, então não vá nadar, até pelo menos 30 minutos após o almoço. Brincadeirinha. E, finalmente, não há nada de misterioso sobre 28 mil patos de borracha encontrados no mar em 1992. Foi quando um navio que transportava brinquedos de banho se perdeu no oceano enquanto viajava de Hong Kong para os Estados Unidos. Alguns desses patos ainda estão flutuando no oceano várias décadas depois. Eles foram vistos na América do Sul, Alasca, Havaí e até na Austrália. E eles deixam a hora do banho muito mais divertida. Oh, patinho de borracha. Imagine isso. Você está assistindo a um vulcão entrar em erupção, o que por si só é uma visão assustadora. Mas de repente você percebe flashes luminosos sinistros iluminando o céu sobre o vulcão. Isso deixa a situação ainda mais assustadora. Uma possível causa é a eletricidade estática, que ocorre quando partículas densas de cinzas se esfregam umas nas outras não muito acima do solo. A outra fonte de raios vulcânicos está bem acima da superfície, perto da estratosfera, onde cristais de gelo em movimento caótico libertam raios poderosos. O Salar de Uyuni parece um espelho enorme, mas na verdade é uma salina de mais de 10 mil quilômetros quadrados. Fica localizado na Bolívia, o país com maior altitude da América do Sul. Este espelho natural é um remanescente de lagos pré-históricos que evaporaram há muito tempo. Mesmo que possa parecer plano, a tecnologia GPS provou que parte da paisagem tem alguns pequenos padrões que são todos de menos de 2,5 centímetros. O lugar está tão cheio que tem cerca de 10 bilhões de toneladas de sal. Se você chegar lá na hora certa, alguns dos lagos próximos transbordam com uma pequena camada de água que atua como espelho do céu. Muitos moradores locais extraem sal e lítio de lá. Não se esqueça de passar pelo primeiro hotel de sal do mundo quando visitar o local. Você pode encontrar uma verdadeira montanha arco-íris no Peru. Os cientistas ainda não conseguem explicá-la. O pico colorido é difícil de alcançar, mas ver as cores azul, vermelho, verde, amarelo e rosa na natureza é algo memorável. O que parecem discos voadores congelados são, de fato, bolsões de gás metano altamente inflamável e combustível. Preso debaixo d'água, esse gás forma paisagens psicodélicas e padrões impressionantes. Típicas de lagos do norte, como o Lago Abraham, em Alberta, no Canadá,
Essas bolhas aparecem quando animais mortos, folhas e plantas caem na água e são consumidos por bactérias. Essas bactérias, mais tarde, excretam gás metano. Uau, tô sentindo o cheiro daqui! No final de março de 2018, a Europa Oriental testemunhou um evento tão bonito quanto assustador. Esquiadores deslizaram por pistas de esqui de coloração tangerina sob o céu vermelho. Intrigadas e animadas, as pessoas descreveram essa experiência como caminhar em Marte ou esquiar por dunas de areia. Mas por mais misterioso que esse fenômeno pareça, ele tem uma explicação muito simples. Quem formou essa paisagem extraterrestre foi uma poderosa tempestade de areia que atingiu o deserto do Saara. Esta tempestade trouxe poeira, areia e partículas de pólen que coloriram a neve de laranja. Não é um fenômeno natural único. Meteorologistas dizem que a neve laranja cobre as terras da Europa Oriental pelo menos uma vez a cada 5 anos. A propósito, não coma neve laranja. De 20 a 21 de fevereiro de 2018, o Nordeste dos Estados Unidos experimentou um dos eventos climáticos mais extraordinários dos últimos tempos. E foi uma onda de calor. Sim, em fevereiro, que é inverno lá. Na verdade, foi a onda de calor de inverno mais impressionante desde que os registros meteorológicos oficiais começaram em 1800. Por exemplo, em Fryeburg, no Maine, as pessoas tiraram seus casacos depois que a temperatura subiu para impressionantes 21 graus Celsius. Em Fitchburg, Massachusetts, pessoas confusas colocavam sandálias quando viam a temperatura externa, 27 graus Celsius. O mesmo acontecia em Harrisburg, Pensilvânia, onde a temperatura atingiu 28 graus, e em Wells, Maine, onde os termômetros mostraram 25 graus. Cerca de 11 mil anos atrás, na atual Turquia, sem cidades ou ferramentas de metal, alguns artesãos incrivelmente habilidosos construíram Göbekli Tepe. Como eles conseguiram lascar e levantar blocos de calcário 3 vezes mais pesados que um Tiranossauro Rex e também o que eles simbolizam, ainda é desconhecido. Uou! Um fato alucinante sobre a Torre do Diabo, em Wyoming, nos Estados Unidos, é que os cientistas não conseguem explicar como ela surgiu. Veja, é uma formação rochosa de 265 metros, com paredes tão íngremes que são praticamente verticais. Este pedaço de pedra surgiu em meio às planícies ondulantes de Wyoming, sem nada parecido por quilômetros ao redor. Então, como é que uma paisagem tão plana poderia, de repente, ter dado à luz algo tão alto? Existem diversas teorias, mas ninguém tem a resposta ainda. O Parque Nacional dos Lagos da Croácia é uma grande atração turística e patrimônio mundial com muitos animais e plantas únicos. Parece um filme épico ambientado com infinitas cachoeiras fluindo de todas as direções e dos lagos claros ao redor. Em meados da década de 1980, um mergulhador descobriu o monumento Yonaguni, na costa do Japão. Os cientistas acreditam que esta coleção de estruturas tem milhares de anos, mas eles ainda não conseguem decidir se é natural ou se foi feita pelo homem. Caso seja uma cidade antiga, o novo mistério é: que civilização perdida a construiu e como ela chegou ao fundo do mar? A forma e a formação dessas rochas não são resultado do trabalho de alguns humanos. Elas foram criadas por intensas erupções vulcânicas. Os cientistas ainda estão confusos porque a calçada dos gigantes na Irlanda é moldada dessa maneira tão estranha. Em 1812, por uma razão desconhecida, um fazendeiro inglês pagou um pintor local para remover toneladas de solo de uma encosta e preencher os contornos com giz. O pintor fugiu com o dinheiro, então o fazendeiro teve que pagar uma segunda vez para terminar o cavalo branco de Alton Barnes. A Cascata Negra, na Islândia, recebeu seu nome das colunas de lava escura ao seu redor. A base da cascata tem rochas afiadas. A estrutura foi a inspiração para a arquitetura islandesa vista em alguns de seus famosos edifícios. Você pode ver lã de gelo na floresta em uma noite úmida de inverno. Assemelhando-se a algodão doce ou a uma peruca de cabelo branco, cristais de gelo incomuns crescem em madeira podre. Infelizmente, essa beleza derrete assim que o sol nasce. Só recentemente, os cientistas descobriram o que cria a lã de gelo. Todo esse tempo foi... Você está pronto? Fungo. Sim, permite que o gelo forme fios super finos e os ajuda a tomar essa forma durante toda a noite.
Quando esse tipo específico de fungo não está presente, em vez de fios de lã frágeis, o gelo forma uma estrutura semelhante a uma crosta. Uma das causas mais comuns de incêndios florestais são os raios de tempestades. Mas você já ouviu falar de um incêndio que desencadeou uma tempestade? Bom, agora sim. Aconteceu em 11 de maio de 2018, não muito longe de Amarillo, Texas. O superpoderoso incêndio Mallard não apenas criou uma enorme nuvem densa no alto. Seu calor também causou uma violenta tempestade que mais tarde despejou muitas pedras de granizo do tamanho de uma moeda de 25 centavos a uma distância de 96 quilômetros, no condado de Wheeler, Texas. Carhenge é o monumento mais estranho do Nebraska. Seu autor estudou o verdadeiro Stonehenge e criou sua própria versão a partir de carros antigos como uma homenagem a seu pai. Alguns carros ficam como monólitos, outros estão conectados formando arcos. Quando perguntado por que ele fez tudo isso, o criador da construção disse: "Por que não?" Outra cópia do Stonehenge foi encontrado no fundo do Lago Michigan em 2007. Há um grupo de pedras em círculo e esculturas de um mastodonte. Esta besta deixou de existir há mais de 10 mil anos, então a escultura tem que ser mais antiga do que isso. Sua localização é mantida em segredo do público. Boa sorte para encontrá-la. A Baía de Hudson, no Canadá, é provavelmente o único lugar no mundo onde a gravidade é realmente menor do que em qualquer outro lugar do planeta. Mesmo os céticos não têm como contestar essa informação, porque a diferença foi medida com equipamentos de precisão. Então, isso significa que a gravidade aqui é tão baixa quanto, digamos, na Lua? Infelizmente, ou felizmente, ainda não tenho certeza. A diferença é minúscula. O valor exato é de 0,005% ou 1/200avos de 1%. Você não será capaz de sentir isso, mesmo que se esforce ao máximo, mas ainda está lá. Os cientistas dizem que essa anomalia existe por causa do manto de gelo que cobriu a área há cerca de 10 mil anos. Comprimiu tanto as rochas que elas ainda não conseguiram se recuperar totalmente, mudando o campo gravitacional na Baía de Hudson. Em algum momento no futuro, no entanto, a gravidade também voltará ao normal nesta área. Em 2010, peixes fossilizados foram descobertos 400 quilômetros a oeste do Rio Nilo, onde o deserto do Saara estava mais árido do que nunca. Essa descoberta casual levou os cientistas a acreditar que poderia ter havido um mar onde o Saara está agora. Sendo assim, eles realizaram um levantamento geológico da área que produziu resultados inesperados. Foram encontradas evidências de algo enorme sob as areias, e não fazia parte de nenhum mar. Por vários meses, a pesquisa continuou com equipamentos GPS em terra. E, mais tarde, quando todos os dados terrestres foram coletados, os cientistas analisaram a área a partir de um satélite. A vista era surpreendente. Descobriu-se que havia uma enorme bacia sob o deserto, com outra menor por perto. Ao longo das margens dessas bacias, antigos assentamentos humanos haviam sido encontrados anteriormente. E agora, os pesquisadores finalmente tinham a resposta sobre por que escolheram esses pontos para viver. Existia um lago de proporções impressionantes. Mais de 108 quilômetros quadrados de água doce no total, cerca de metade do tamanho do Lago Michigan. Um pôr do sol roxo. Você deve ter visto um desses pelo menos uma vez na vida. Normalmente não é nada ameaçador e tem a ver com a forma como a luz viaja. A que o sol produz é branca. Quando passa por um prisma, você vê ondas de luz de cores diferentes, de vermelho e laranja a azul, verde e índigo. Ela normalmente se desloca em linha reta se não houver nenhum obstáculo no caminho. As ondas mais curtas, incluindo azuis e roxas, são espalhadas mais facilmente quando encontram esses obstáculos, como moléculas e aerossóis na atmosfera. Como o Sol está baixo no horizonte ao nascer e se pôr, sua luz precisa passar por mais moléculas que espalham violeta e azul. As cores que seus olhos captam são o amarelo, laranja e vermelho, mas com as condições certas é possível ver o lindo céu roxo. Às vezes ele surge por motivos muito mais assustadores, como furacões, incêndios florestais ou tempestades de poeira. A concentração de vapor no ar aumenta e a luz se espalha mais do que o normal. Poeira, sol poente e nuvens baixas também contribuem para esse espetáculo natural. O céu fica laranja e vermelho ao entardecer se ainda houver luz suficiente. Em seguida, emite tons de rosa, que se misturam com um azul escuro acima.
Bem, você se lembra do que acontece quando essas duas cores se encontram? Surge o roxo. Nem todo furacão faz o céu ficar dessa cor, e tentar adivinhar se isso vai acontecer é como apostar em um arco-íris. Ainda assim, as pessoas relataram que vários grandes furacões provocaram esse fenômeno. O céu verde pode parecer tão espetacular quanto o roxo, mas na verdade também grita perigo. Ele geralmente está lá para avisar que uma tempestade, granizo ou tornado está por perto. Essa cor única é resultado da mistura dos raios solares amarelos com a luz azul vinda das nuvens de tempestade. Você está curtindo um belo dia à beira-mar com uma brisa fresca nos cabelos, quando de repente percebe que a água começa a recuar da praia a uma velocidade enorme. Este é um sinal para começar a correr o mais rápido e distante que puder. Isso provavelmente significa um tsunami a caminho. Uma reação rápida maximiza as chances de sobrevivência. Se perceber que o nível do mar está subindo, mas não parece muito extremo, pode ser outro sinal de um tsunami. Acontece em 40% dos casos, e a entrada de água é a primeira onda dele. A próxima, muito maior e mais perigosa, geralmente ocorre em cerca de 10 minutos. Outra coisa é que ele gosta de surgir com alguns sons altos. As pessoas os descrevem como um trovão, uma locomotiva, um helicóptero ou apenas um estrondo alto. Você vê um canal de água agitada na praia? É melhor ficar longe da água. Pode haver uma corrente de retorno sob a superfície e ser extremamente perigosa. Às vezes, as ondas atingem a costa de uma maneira estranha, formando essas correntes. Você pode ver uma quebra estranha nas ondas, ou uma área com uma cor diferente do resto da água. Pedaços aleatórios de algas marinhas indo em todas as direções são outro sinal de alerta. Se acontecer de ficar preso em uma corrente de retorno, tente se manter à tona, mas não ir contra ela. Você só irá desperdiçar energia preciosa. Grite por socorro e tente flutuar ao longo da praia. Depois de sair da corrente, nade diagonalmente até a costa. Da próxima vez que vir nuvens de formato cônico no céu, lembre que é um bom momento para começar a procurar algum abrigo. Se continuar assim, uma forte tempestade está a caminho, mas se uma delas com esse formato começar a girar, significa que está prestes a se transformar em um tornado. Se houver abelhas por perto, elas podem salvá-lo de grandes problemas um dia. Essas pequeninas trabalhadoras ficam mais ativas do que o normal quando sentem que uma tempestade está a caminho e aceleram para coletar mais néctar antes que ela os atinja. Uma vez que terminam, sempre voltam para a colmeia 10 a 15 minutos antes da chuva forte, mesmo quando não há sinais óbvios de que esteja chegando. O segredo para isso são pelos supersensíveis nas costas que podem captar acúmulos eletrostáticos de nuvens de tempestade. Durante séculos, as pessoas notaram que os animais agem de maneira estranha alguns dias antes de grandes eventos sísmicos. Os cachorros não param de latir, as vacas param de dar leite, e os sapos, ratos e cobras saem de casa. Parece que os animais podem sentir ondas de choque iniciais menores que são imperceptíveis para os humanos. Os cientistas tentaram encontrar alguma explicação para isso e realizaram testes e experimentos intermináveis. Até agora, ainda estão tentando explicar esse mistério. Você pode sentir o cheiro de ozônio no ar? Quando uma tempestade está a caminho, é o odor mais distinto e acre que se pode perceber. Uma carga elétrica de um raio o liberta de altitudes mais elevadas. O outro cheiro de chuva mais agradável é o petrichor. A água da chuva desperta moléculas em plantas, árvores, concreto e asfalto, e o aroma se espalha por todo lugar. Você pode até sentir esse cheiro na própria boca. Todos aqueles íons positivos no ar que um raio libera se misturam com o ozônio e a saliva. E é assim que você fica com aquele gosto metálico amargo. Quando um raio está prestes a cair, você pode ouvir sons bizarros de crepitação, zumbido ou vibração vindos de objetos de metal próximos. As palmas das mãos podem começar a suar, e é capaz que seu cabelo fique em pé. Esse é um claro apelo à ação para salvar sua vida. Cargas positivas estão passando por seu corpo, tentando alcançar a parte carregada negativamente da tempestade. Confie em mim, você não quer que elas o atinjam. Se não vir nenhum abrigo que possa alcançar rapidamente, tente se tornar menor do que os objetos ao seu redor. Abaixe seu guarda-chuva e fique longe de cercas de arame, canos de metal, trilhos e outros objetos metálicos. E não se deite no chão, provavelmente está molhado, o que significa que é um ótimo condutor de eletricidade. Se de repente você notar fendas no asfalto ao lado de sua casa, pode ser um sinal de alerta de sumidouro. Inspecione sua residência por dentro. A porta começa a emperrar?
Ou talvez haja uma lacuna onde as paredes encontram o teto. Armários e gavetas de cozinha irregulares, pisos inclinados, escadas que começam a se inclinar, vazamentos de água após cada chuva e molduras deslocadas são sinais de que um sumidouro está prestes a abrir. Para saber se é definitivamente um deles e o quão perigoso é, você precisa consultar uma empresa de engenharia. Se encontrar um sumidouro que já esteja lá, fique longe. Cerque ou ponha cordas no local para torná-lo menos perigoso para os outros. Você precisará de ajuda profissional para corrigir o problema. Alguns vulcões gritam quando estão prestes a entrar em erupção. Pequenos terremotos que costumam acontecer antes produzem um zumbido. É praticamente inaudível para os ouvidos humanos, mas às vezes atinge uma frequência que permite ouvi-lo como um estranho som estrondoso ou sibilante vindo do solo. Esse ruído é conhecido como tremor harmônico. Com alguns vulcões é o barulho das bolhas de magma vibrando ao passar por fendas na crosta terrestre, mas nem sempre é assim. Se os cientistas conseguirem entender o que exatamente causa esses gritos vulcânicos, poderão criar um sistema limitado de alerta precoce para erupções vulcânicas. Se você estiver na natureza, preste atenção à água em riachos, quedas d'água e rios. Se o nível estiver caindo rapidamente, mesmo que esteja chovendo, isso pode ser um indício de um deslizamento de terra próximo. E se você escutar um leve ruído estrondoso ou sons incomuns, como pedras batendo umas nas outras, pode significar que detritos estão vindo em sua direção. É um sinal para ir para a segurança imediatamente, como agora mesmo. Ei, você já ouviu falar de um arco-íris de fogo? Nem eu. E um arco circunhorizontal? Pode não parecer, mas para sua informação, eles são a mesma coisa. À primeira vista, parece uma pintura ou uma mancha colorida no céu. Apesar do nome, não tem nada a ver com fogo ou chuva. Esse fenômeno acontece em raras ocasiões quando o sol brilha através de um tipo específico de nuvem de gelo. Os halos de arco-íris também são especiais. Só acontecem com um tipo específico de cristais de gelo nas nuvens, que precisam estar presentes na superfície terrestre para dobrarem a luz do sol, formando um anel perfeito. O mesmo acontece com a luz da Lua. A única diferença é que os halos lunares geralmente são brancos e os do Sol costumam ser coloridos. Quando for visitar algum lugar com grande altitude, você pode ser o sortudo ou sortuda a encontrar penitentes. São basicamente lâminas de gelo que se formam naturalmente. Para que sejam formadas, é preciso haver um ambiente frio e elevado onde o ar é seco. A luz solar transforma o gelo diretamente em vapor, em vez de água. E é por isso que essas lâminas de neve e gelo começam a surgir na superfície da Terra. Elas são fofinhas, mas podem ter até 4,5 metros de altura. O que acontece quando gotículas de lava se encontram com o vento? Cabelos de pele. Eu explico. A palavra pele vem do Havaí, em referência à deusa do fogo e dos vulcões. Sempre que o vento pega gotículas de lava, as estica, formando fios de vidro basáltico. Esses fios delicados podem ter até 2 metros de comprimento. Em raras ocasiões, pode chover sem haver uma única nuvem no céu. É sério? Vamos analisar a ciência por trás desse raro fenômeno. Às vezes, ele é chamado de banho de sol, só porque aparece uma chuva que está caindo diretamente do sol. Mas sejamos realistas. Não tem como uma chuva cair diretamente de uma estrela. As nuvens de chuva estão um pouquinho distantes desse local específico, mas os raios solares ficam angulados, de forma que as nuvens ficam fora do campo de visão. Agora acrescente um ventinho para soprar a chuva em sua direção e tcharam! Você recebe uma chuva solar. Na Bolívia existe um lugar chamado Salar de Uyuni. É o maior deserto de sal do mundo. Ele também abriga metade da quantidade total de lítio do planeta, que é uma substância essencial para a fabricação de baterias. Mas o que mais esse lugar tem de tão especial? Sempre que a época de chuvas começa, essa planície se transforma em um espelho gigante. O que vem à sua mente quando você escuta o nome Cachoeiras de Sangue? Um filme de terror? Não é nada disso. São cachoeiras simples que ficam em uma das regiões mais secas da Antártica. Elas emergem de um lago subterrâneo que é cheio de bactérias. Esses pequenos organismos se alimentam unicamente de ferro e enxofre, fato que intriga os cientistas. A água desse lago é tão rica em ferro que basicamente enferruja quando entra em contato com o ar. Isso explica a cor avermelhada da cachoeira, que faz jus ao nome. Acho que todos já ouviram falar da rosa do deserto. Não a flor,
mas uma coisa parecida com uma pedra que é formada por gesso mineral. Ela se desenvolve em locais secos e arenosos que podem alagar de vez em quando. Essa constante mudança entre ambiente seco e molhado faz os cristais de gelo emergirem entre os grãos de areia, ficando presos entre eles e formando algo parecido com uma rosa. Você já ouviu falar do olho do Saara? Cientistas ainda estão tentando descobrir como ele se formou. Ele só é visto do céu, mas é basicamente uma doma natural que se formou cerca de 100 milhões de anos atrás. Eu também não era nascida na época. Ele tem um diâmetro de 40 quilômetros e um monte de anéis concêntricos. O maior deles, que é a região central, tem cerca de 30 quilômetros de diâmetro. Astronautas foram as primeiras pessoas a vê-lo, e ele vem sendo estudado desde então. Na verdade, até hoje, quando vão pousar na Flórida, eles sabem que estão quase chegando em casa quando veem o olho do Saara. Uma das árvores mais lindamente coloridas do mundo fica nas Filipinas e na Indonésia. Ela se chama eucalipto arco-íris e tem esse nome porque seu tronco muda de cor e vai soltando casquinhas à medida que a árvore envelhece. O tronco verde é o mais novo, já que contém uma substância chamada clorofila, encontrada nas folhas. Depois ele muda para o roxo e depois para vermelho. Por fim, o tronco fica marrom à medida que cresce e vai perdendo clorofila. Não se engane, isso aqui não é uma floresta, é uma única árvore. E não é ilusão de ótica. Eu explico. Debaixo da terra há uma complexa rede de raízes que conecta cerca de 47 mil árvores que você vê acima do solo. Isso é chamado de pando. Algumas dessas árvores estão entre os maiores e mais antigos organismos do mundo. Agora, aqui é um bom destino para todos os viajantes. Talvez não tão bom, aliás. A região mais atingida por raios do mundo, segundo dados recentes publicados pela NASA, é o Lago Maracaibo, na Venezuela. De todos os dias do ano, em 300 acontecem tempestades nesse lugar. Mas o que há nele para tantas tempestades acontecerem? Bem, é lá que o ar gélido da montanha se encontra com a brisa quente e úmida e gera eletricidade acima do lago. A Cachoeira da Chama Eterna fica no norte de Nova York, perto da fronteira com o Canadá. Nessa região existe uma pequena cachoeira com um segredo gigante. Uma chama de cerca de 20 centímetros de altura. Parece que há um vazamento natural de gás ali que mantém a chama acesa atrás da cachoeira. E o fluxo de água tampa bem o local, então o vento não consegue apagá-la. Escaladores adoram reacendê-la quando veem que ela se apagou. O fenômeno é bastante comum, mas este ganhou mais popularidade porque é mais jovem que os outros. E também por sair muito bem nas fotos, para ser honesta. Já ouviu falar de areia amarela, branca e até preta. Mas praias verdes era algo surreal para mim até agora. A Papakolea, também conhecida como Praia de Areia Verde, fica no Havaí. E é uma das poucas praias do mundo que tem areia dessa cor. O que causa essa coloração inusitada é uma pedra chamada olivina, que se formou quando um vulcão ali perto entrou em erupção. Na verdade, no Havaí tem sempre um vulcão por perto. Essas praias de areia verde não são nada perto de outras que brilham no escuro. E isso é totalmente natural. O culpado? Uma coisinha chamada fitoplâncton, ou microalga, como são chamados por alguns. Trata-se de pequenas plantas que contêm clorofila e precisam de luz solar para viver e crescer. A maioria dos fitoplânctons consegue flutuar sobre a superfície do oceano, onde a luz solar ainda pode alcançá-los debaixo d'água. Quando essas plantinhas são agitadas pelos movimentos das ondas e correntes, emitem luz, produzindo uma espécie de brilho durante a noite. Esses micro-organismos especiais são encontrados em praias de muitos lugares ao redor do mundo, como Maldivas, Porto Rico e Everglades. Na base de uma montanha localizada fora de Afton, em Wyoming, fica um pequeno rio chamado Fonte Intermitente. Apenas 3 rios assim no mundo inteiro. Mas o que o torna tão misterioso? Talvez o fato do fluxo de água ser interrompido e reiniciado de poucos em poucos minutos? Cientistas ainda não sabem explicar ao certo por que isso acontece. Eles especulam que é basicamente um efeito sifão que acontece nas profundezas do solo, que faz o rio parar e reiniciar com tanta frequência. Se quiser conhecê-lo, visite esse lugar no fim do verão, que é quando a fonte intermitente fica mais ativa. Percebeu a ironia aqui? Ver uma fonte só no verão? Ok, vou embora. A anomalia do Mar Báltico.
Em 2011, uma equipe de mergulho desceu ao fundo da parte norte do Mar Báltico em uma caça ao tesouro. Mas o que encontraram foi um objeto muito estranho. Quando tiraram fotos e as mostraram a outros, muitos acreditavam que era uma nave espacial afundada de outra civilização. Outras pessoas disseram que o objeto havia sido formado por causas naturais, mas os metais dentro da estrutura não poderiam ter se juntado naturalmente. Agora, alguns cientistas até creem que foi algo que surgiu na Idade do Gelo. Talvez tenha sido até um meteorito que acabou preso sob o gelo naquela época. Um maelstrom é um redemoinho, uma espécie de corrente rotacional poderosa que se forma quando duas correntes colidem e criam um vórtice circular. Mesmo os destemidos vikings tinham medo de maelstroms, porque eram tão poderosos que podiam afundar grandes navios. Esses redemoinhos são perigosos até hoje, mas felizmente não para as embarcações modernas, que são grandes o suficiente para suportar a força deles. Mas um navio de cruzeiro que entra em um maelstrom geralmente enfrenta ondas enormes que podem balançá-lo de um lado para o outro de maneira muito intensa. Um maelstrom pode ser tão forte que é capaz de se transformar em algo como um buraco negro subaquático. Sim, buracos negros não existem apenas na extensão fria do espaço, mas também aqui em nosso planeta, girando nos oceanos. Eles são semelhantes aos do espaço, já que são compactados com tanta força que nada que entra neles pode escapar. Os buracos negros subaquáticos geralmente se estendem até 150 km de diâmetro, e se você entrasse em um desses, provavelmente nem saberia, porque agem como vórtices. Mas devido ao seu tamanho, até mesmo os profissionais dificilmente podem ver seus limites. Agora algo mais relaxante. Da próxima vez que você for à praia, preste atenção e talvez veja um fenômeno óptico chamado raio verde. Você pode observar isso logo após o pôr do sol ou logo antes do nascer dele. Ocorre quando ele está quase completamente abaixo do horizonte, enquanto sua borda, a superior, ainda está visível. Por apenas 1 segundo ou 2, essa borda terá uma coloração esverdeada. É porque você está olhando para o Sol através de partes mais grossas da atmosfera, enquanto ele se move pelo céu. À medida que está mergulhando abaixo do horizonte, a luz refrata, ou se dobra, na atmosfera e se dispersa. Espere por um dia claro sem nuvens ou neblina no horizonte para ver esse fenômeno com mais clareza. Você estava ansioso para nadar quando percebe que a água no oceano está com uma cor avermelhada. Melhor evitar entrar. A Flórida é conhecida por suas marés vermelhas. Ocorre quando a concentração de algas microscópicas específicas é maior do que o normal. Milhares de espécies em águas marinhas e frescas são praticamente inofensivas para animais e humanos. Elas até nos ajudam, já que são uma importante fonte de oxigênio. Mas algumas, como as que tornam o oceano vermelho, podem ser extremamente perigosas para animais marinhos, como tartarugas, peixes e aves. Esse tipo pode crescer descontroladamente e produzir neurotoxinas prejudiciais aos seres humanos, especialmente aqueles com problemas respiratórios. Essas pessoas devem evitar áreas de maré vermelha, especialmente quando os ventos são fortes o suficiente para empurrar as algas em direção à costa. Os vulcões podem expelir gás venenoso, cinzas e lava incandescente. Esses são os perigos mais óbvios que a maioria de nós já conhece. Mas os vulcões submarinos podem ser muito complicados à sua maneira. Às vezes, quando localizados em águas rasas, revelam sua presença jogando detritos de rocha e vapor bem acima da superfície. Como esses vulcões são cercados por um suprimento ilimitado de água, podem se comportar de forma diferente daqueles em terra. Quando entram em erupção, a água do mar penetra em aberturas submarinas ativas. A lava pode se espalhar por um fundo marinho raso, ou às vezes até fluir para o mar a partir de vulcões terrestres. Quando na água, pode esfriar tão rapidamente que se transforma em pedaços de pedra e areia. Então há grandes quantidades de detritos vulcânicos. Você conhece aquelas praias populares de areia preta no Havaí? Foi assim que elas se formaram. Lava quente e erupções poderosas certamente não oferecem segurança, mas vulcões submarinos em águas mais profundas são igualmente perigosos, mesmo que não estejam necessariamente em erupção. Eles produzem muitas bolhas, que reduzem a densidade das águas ao seu redor, podendo até mesmo afundar navios. O pior é que, quando você olha para a superfície, não consegue perceber que algo está errado. Mas, ao mesmo tempo, pequenas bolhas estão lá, fazendo com que os navios percam a flutuabilidade e com muito pouco alarde. Um mar cruzado é um fenômeno raro, bonito de se observar,
mas também muito perigoso. É quando você vê ondas quadradas, que são mais comuns em partes rasas do oceano. Isso ocorre com frequência na França ou em certas praias de Tel Aviv, mas também pode ser visto em muitas áreas costeiras em todo o mundo. Um mar cruzado ocorre quando dois padrões de ondas viajam em ângulos oblíquos. Elas formam esse padrão de tabuleiro de xadrez, o que se dá principalmente quando dois swells se encontram, ou quando um empurra ondas em uma direção, enquanto um vento forte as empurra para outra. Essas ondas quadradas podem ser perigosas para nadadores e embarcações. As que são produzidas por fortes correntes oceânicas se tornam bastante imprevisíveis e altas, chegando a alcançar quase 3 metros. Esse fenômeno às vezes é chamado de paredes brancas. Essas ondas podem ser tão poderosas que conseguem virar até mesmo embarcações grandes. Se você encher um copo transparente com um pouco de água do oceano e olhar mais de perto, verá que ele está cheio de partículas muito pequenas. A água do mar contém sais dissolvidos, gorduras, algas, proteínas, detergentes e outros pedaços de matéria artificial e orgânica. Se você agitar esse copo, verá pequenas bolhas se formando em sua superfície. É assim que a espuma marinha se forma quando ondas e ventos agitam o oceano. Assim, a espuma espessa que vemos no mar pode ter sido causada pelas florações de algas. Quando grandes florações de algas se separam no mar, muito dessa matéria se move em direção à terra seca. A maioria dos tipos de espuma marinha não é perigosa para os seres humanos, mas se as florações de algas se separam, isso é capaz de causar um impacto negativo tanto no meio ambiente quanto nas pessoas. Por exemplo, quando as bolhas de espuma do mar estouram, as toxinas que elas contêm são liberadas no ar e podem irritar os olhos ou causar alguns outros problemas de saúde. Você pode ver um macaréu nas áreas onde um rio desemboca em um mar ou um oceano. É uma maré poderosa que vai contra a corrente e sobe o rio. Um macaréu causa uma mudança repentina de profundidade. É um aumento positivo, o que significa que aumenta o rio, tornando-o mais profundo. Uma mudança negativa é quando o rio de repente se torna muito raso. Não há macaréus em todos os lugares. O rio deve ser bastante raso, com uma saída estreita para o mar. O lugar onde eles se encontram deve ser plano e largo. Além disso, a área entre a maré baixa e alta deve ter pelo menos 6 metros de diâmetro. Claro, existem algumas exceções, como o rio Amazonas, o maior do mundo. Por lá, os macaréus são chamados de pororoca. A foz do Amazonas não é estreita, mas acontecem macaréus. Isso porque sua boca é rasa e tem muitos bancos de areia e ilhas baixas. O macaréu é tão forte lá que o rio nem tem um delta. Seu sedimento vai diretamente para o Oceano Atlântico, onde correntes rápidas o levam embora. Um macaréu é muitas vezes imprevisível e pode ser extremamente forte. Em muitos casos, muda a cor do rio de esverdeado ou azul para marrom. Pode danificar a vegetação ou até mesmo arrancar árvores do chão. Portanto, esportes recreativos como caiaque e surf podem ser perigosos nessas áreas. Mesmo que você só queira conferir um macaréu, tenha cuidado. As ondas são capazes de varrer os pontos de vigia e arrastar qualquer coisa ou quem quer que esteja por lá. Ah, Kiev! Há anos você sonha em viajar para este lugar. Com sua câmera de confiança, você começa a fotografar as catedrais, o Museu da Aviação e o rio Dniepr. Quando, sem aviso, tem um enorme BUM atrás de você. Virando-se, você vê algo se elevando à distância. Parece uma explosão gigantesca. Opa, hora de sair e rápido! Em junho de 2020, o que as pessoas de Kiev estavam observando era uma nuvem bigorna, uma rara formação de tempestade no céu. Ela se forma quando fortes correntes de ar carregam vapor de água para cima. O ar expande e se espalha ao atingir a parte inferior da estratosfera. Isso empurra a nuvem densa para a forma interessante de bigorna que você vê, e às vezes chega a ser um cogumelo. As nuvens bigorna produzem alguns dos relâmpagos mais perigosos de todas as tempestades, ou relâmpagos nuvem-terra inesperados. Este relâmpago parece surgir magicamente do céu azul, com a tempestade a muitos quilômetros de distância. Esse tipo de raio vem da parte superior da bigorna e pode ser 10 vezes mais poderoso do que um relâmpago típico. As pessoas ficaram tão assustadas depois de testemunhar uma nuvem gigante, a apenas 100 km de distância, pensando que algo terrível devia ter acontecido. Moradores locais fotografaram a grande nuvem e colocaram nas redes sociais antes que as autoridades pudessem explicar o que estava acontecendo. As autoridades conseguiram acalmar os temores de todos, informando-os de que não era nada além de um fenômeno natural e lindo.
Antes de se dissiparem, essas nuvens normalmente ficam em uma única área, independentemente da força do vento. Passando pela parte norte de Queensland, na Austrália, longe de todos aqueles rastejadores assustadores, é hora de fazer uma pausa e relaxar na praia. Ficando confortável, você percebe que uma grande sombra passa sobre você, depois outra e mais outra. Ao olhar para cima, este clima estranho é simplesmente deslumbrante. Essas nuvens são chamadas de Morning Glory, ou, em português, Glória da Manhã. Um tipo muito raro de nuvem que quase parece rolar pelo céu, lembrando um enorme tubo. Essas nuvens podem medir até 1.000 quilômetros de comprimento e aparecer até mesmo em grandes grupos. Este fenômeno é o resultado de uma corrente ascendente empurrando através da nuvem, criando uma aparência ondulante, enquanto o ar úmido mais frio na parte de trás faz com que ela afunde. No sul da Índia, entre julho e setembro de 2001, as pessoas testemunharam um dos fenômenos climáticos registrados mais estranhos da história. A chuva era vermelha. O que muitos pensariam ser uma tempestade típica os deixou chocados. A cor era brilhante o suficiente para manchar as roupas. Havia outras cores também, como verde, amarelo, marrom e até preto. No meio de uma monção, a chuva vermelha começou a cair e isso aconteceu periodicamente por várias semanas. Os pesquisadores descobriram que esta chuva, em comum, é manchada por poeira ou algas, então não tente pegar nenhuma gota com sua língua. Os cientistas não têm certeza de como as algas chegam até lá. Isso torna eventos como este um pouco perturbadores. Gosta de tomar um banho de espuma para relaxar após um dia cansativo, mas está demorando muito para encher a banheira? Problema resolvido? Siga para qualquer litoral após uma grande tempestade e dê um mergulho. As marés espumosas não são originais de nenhum lugar. Elas podem se formar em qualquer lugar do mundo. É mais provável que aconteçam ao longo das costas rochosas, como a costa de São Francisco, da Irlanda do Norte, ou de Mululaba, na Austrália. Cada costa tem condições diferentes formando as espumas do mar. Se você colocar água do mar em um copo e olhar de perto, verá que está cheio de partículas minúsculas. Muitas coisas como plantas, produtos químicos e muito sal e minerais criam a fórmula perfeita para a espuma. Quando fortes correntes de vento misturam tudo isso, obtemos algo que se assemelha a um cappuccino flutuando em cima da água. Quando temperaturas congelantes atingem orchards em Michigan, todos os tipos de coisas incomuns acontecem, como maçãs fantasmas. Não, elas não vão te assustar de forma alguma. Mas se você planeja uma viagem de inverno para encontrar uma, esteja avisado. Tudo tem que estar perfeito para que isso ocorra, e vai ser um frio de rachar. Na verdade, esse é um fenômeno climático raro, causado pelo congelamento das maçãs onde estão, com a chuva cobrindo as frutas com uma fina camada de gelo. As maçãs então descongelam e vazam como purê de maçã, deixando apenas a bela casca de gelo para trás. O rio Catatumbo, na Venezuela, pode ser simplesmente o lugar mais elétrico do mundo, com quase 300 dias de tempestades por ano. As tempestades com raios são tão consistentes que são previstas com 3 meses de antecedência. Durante a estação chuvosa em outubro, você poderá ver 30 relâmpagos em um único minuto. Uma experiência verdadeiramente chocante. Com cada relâmpago tendo energia para alimentar uma única lâmpada por 6 meses, essa demonstração impressionante poderia alimentar toda a Venezuela para sempre. Ao pôr do sol, fortes ventos fluem em torno das 3 montanhas circundantes, formando nuvens de tempestade sobre a água. Conforme as gotículas de água do ar úmido colidem com os cristais de gelo do ar frio, produzem cargas estáticas que causam as tempestades quase todas as noites. Se isso não fosse ruim o suficiente, algumas tempestades têm raios acima delas também. Tente fotografar este aqui. Os sprites, em forma de medusa, são descargas elétricas altas na atmosfera terrestre. Eles estão associados a fortes tempestades, mas não tem nada a ver com a chuva. Esses sprites ocorrem de 50 a 80 km céu acima, na mesosfera. Luzes artificiais à noite tornam muito mais difícil ver esse tipo de raio fraco. Ele pode parecer minúsculo, mas na verdade ter bem mais de 50 km de largura. Os sprites vermelhos são um tipo de descarga de plasma frio acima de uma nuvem de tempestade. Eles são o equilíbrio das cargas de raios entre as nuvens de tempestade e o solo abaixo. Você pode comprar rosquinhas deliciosas na sua padaria favorita, mas rolos de neve... Bem, rolos de neve são um dos eventos meteorológicos mais raros de se ver.
com condições meteorológicas perfeitas necessárias apenas para criá-los. Encontrados em qualquer área montanhosa coberta de neve, como as montanhas rochosas, o vento, temperatura, neve, gelo e umidade têm que trabalhar juntos para que possamos ver esses anéis fenomenais. Uma fina camada de neve molhada no chão. Sob essa camada, gelo ou neve em pó. Então, uma brisa forte o suficiente para rolar a rosquinha colina abaixo como uma bola de neve. Depois de parar de rolar, pode ficar do tamanho de uma bola de beisebol, ou tão grande quanto o pneu de um carro. Tudo depende da força do vento. Um rolo de neve recém-formado não vai durar muito tempo, então se apresse com essa câmera. Assistindo ao pôr do sol no horizonte, os lindos roxos e rosa no alto não são nada comparados aos 3 sóis que você vê na sua frente. Uau! Desde quando a Terra tem 3 sóis? Essas estrelas fantasmas que às vezes aparecem ao lado do Sol são chamadas de parélio. Os parélios costumam surgir como áreas coloridas de luz na mesma altura do Sol acima do horizonte. Eles são principalmente observados em um anel ou halo, onde os cristais de gelo refletem melhor a luz. Existem também parélios lunares que aparecem ao lado da Lua e são formados pela luz lunar que passa por cristais de gelo, embora estes não sejam vistos tanto quanto seus parceiros de luz do dia. Fotografando ao ar livre, você finalmente encontrou o local perfeito para fazer aquela foto dos sonhos. A água cristalina, os pinheiros, as montanhas e o disco voador. Espere, um disco voador? Ah, os alienígenas estão aqui! Você pode estar pensando isso se vir uma nuvem em forma de disco. Não vou nem tentar pronunciar o nome dela, no entanto. Coloque isso na tela, por favor. Espere, estou brincando. É altocúmulos lenticulares. Você não está impressionado? Elas são realmente apenas formações de nuvens incomuns no topo das montanhas. Quando o ar úmido flui sobre uma montanha, uma onda é criada, se a diferença de temperatura for perfeita. Conforme o ar passa pela onda, ocorre a evaporação e uma série dessas nuvens pode se formar em uma forma oval. No final das contas, não eram alienígenas. Ufa! O céu tá caindo! O céu tá caindo! As pessoas que já viram essas nuvens dizem que parece que elas estão caindo do céu. As nuvens mamatos parecem marshmallows brancos gigantescos, mas pode ser difícil torrá-los. Essas estranhas nuvens fofas podem se estender por centenas de quilômetros em qualquer direção, permanecendo visíveis por curtos períodos na parte inferior da nuvem bigorna ou de outras nuvens de tempestade. As estranhas formas de bolhas são formadas a partir da turbulência dentro da própria tempestade, criando uma base de nuvem desigual e aparecendo em qualquer lugar do mundo. Nuvens mamatos se originam quando o ar úmido se transforma em ar seco. O ar deve ser mais frio do que o ambiente, resfriado com gelo ou pesado com água. Bem, isso aconteceu em junho de 2009. Após uma forte chuva, as pessoas em certas áreas do Japão deixaram suas casas em busca de peixes, sapos e girinos em todos os lugares. Campos, estradas, gramados, telhados estavam repletos dessas criaturas aquáticas. Um homem ficou chocado ao ver 13 carpas dentro e ao redor de seu caminhão. Aparentemente, ele parou para contá-las. Ninguém sabe ao certo de onde veio essa chuva bizarra, mas a teoria mais popular afirma que uma poderosa tromba d'água apanhou todas essas criaturas, carregando-as pela atmosfera superior e então jogando os animais sobre as pessoas abaixo. As nuvens de prateleiras parecem ter saído de um filme de ficção científica. Elas se formam quando o ar quente e úmido é capturado por uma corrente ascendente de tempestade. Essas nuvens sinistras geralmente significam que uma tempestade está chegando. Nuvens arco-íris são de tirar o fôlego e aparecem no topo de nuvens fofas semelhantes a algodão após uma tempestade. As nuvens fofas são de baixa altitude. Elas geralmente flutuam a uma altura de cerca de 1.800 metros. Quando o vapor de água contido nelas se condensa, as gotículas resultantes agem como prismas. Esse fenômeno chama-se irisação. É a difração da luz que forma essas calotas multicoloridas sobre as nuvens. Nuvens Morning Glory, ou nuvens da Corriola, são extremamente raras. Elas parecem tubos enormes se estendendo pelo céu. Podem serpentear por mais de 950 quilômetros e formam-se a altitudes relativamente baixas. A maioria dos pesquisadores concorda que essas nuvens aparecem quando uma corrente de ar se espreme através da nuvem. Isso cria a aparência de rolo que caracteriza esse fenômeno. O ar frio na parte de trás da nuvem faz com que ela afunde. O melhor, mas não o único lugar para vê-las é o Golfo de Carpentaria, na Austrália.
Se você decidir viajar para lá para ver este fenômeno, escolha um período entre o final de setembro e início de novembro. Era 2012. O céu ficou escuro e ameaçador, depois amarelo. Depois disso, bolas gelatinosas azuis começaram a cair no chão. Um homem do Reino Unido encontrou essas bolas ao ar livre durante uma tempestade de granizo. Ele estava indo em direção à sua garagem quando avistou algo excepcionalmente brilhante entre as pedras de granizo esbranquiçadas. Quando os pesquisadores examinaram essa chuva gelatinosa, descobriram que era formada por uma substância usada em fraldas ou em vasos com a função de absorver líquidos. Ainda não está claro se as bolas caíram do céu, ou talvez o derretimento do gelo tenha feito alguns cristais já existentes se expandirem em um piscar de olhos. Enormes protuberâncias brancas sobre sua cabeça são chamadas de nuvens mamatos. Elas podem fazer você pensar que o céu está caindo. A maioria das nuvens se forma quando o ar sobe para a atmosfera, mas não as nuvens mamatos. Elas aparecem quando o ar úmido e frio desce e se mistura com o ar seco. O resultado, nuvens únicas que parecem uma barra de flocos de arroz. A propósito, se você detectar esse fenômeno, o mau tempo está chegando. Socorro, mãe! Nuvens nacaradas coloridas ocorrem muito alto na atmosfera. Quero dizer, 2 vezes mais que a altitude de cruzeiro de um avião comercial. O ar nessas alturas é extremamente seco e frio. Os cristais de gelo nas nuvens nacaradas são muito menores do que aqueles que formam as nuvens mais comuns. Eles espalham a luz de uma maneira diferente, e isso dá às nuvens essa aparência de madrepérola. Uma chuva de sangue pode ser mais assustadora do que qualquer filme de terror, mas na realidade não há nada de estranho ou antinatural nesse fenômeno climático. As pessoas conhecem essas chuvas escarlates desde os tempos da Roma Antiga. Às vezes, ventos fortes levantam poeira vermelha para a atmosfera e a carregam para muito, muito longe, para outra galáxia. No final, essa poeira se mistura com as nuvens, dando cor à chuva. A propósito, a poeira das minas de carvão pode originar a chuva negra. O pólen é responsável pelas chuvas amarelas e alguns outros tipos de poeira podem tornar a água da chuva branca. Na Austrália, às vezes chove aranhas. Isso porque essas criaturas podem inflar. Essa é uma forma muito comum de viajar. Uma aranha sobe até o topo de uma árvore alta ou arbusto e tece vários fios de seda. Esses fios ajudam a aranha a ser carregada pelo vento. Não é fácil detectar o balão, mas às vezes, se o tempo estiver especialmente úmido e desagradável, ocorre um aumento de volume. E então, você não pode deixar de prestar atenção. Milhões de aranhas partem em uma jornada para encontrar outro lugar com melhores condições. Pode parecer que está nevando lá fora, mas não, são aranhas caindo no chão. Você já viu discos redondos enormes no céu? Provavelmente eram nuvens lenticulares. Elas geralmente se formam em lugares grandes e altos, como montanhas ou colinas, quando ventos fortes colidem com alguma barreira, criando uma onda de ar. O ar meio que envolve o obstáculo, e quanto mais alta a barreira, mais frio se torna o ar que está subindo sobre ela. Em algum momento, a umidade que ele contém se transforma em gotas de água, formando essas nuvens incomuns. As nuvens lenticulares podem ter a aparência de ondas, de pizza ou até mesmo de uma pilha de panquecas. Delícia! Os tornados vulcânicos são possivelmente um dos fenômenos naturais mais terríveis. Quando um vulcão entra em erupção, ele expele pedras e cinzas em brasa para o alto. Quanto aos pedaços de lava sólida e gases quentes, esses viajam pela encosta do vulcão. Quando esse fluxo desce, alguns dos gases aprisionados começam a subir e girar em simultâneo. Eles são exprimidos pelo ar ao redor, o que os faz girar cada vez mais rápido. É assim que um tornado vulcânico nasce. Felizmente, esse fenômeno tem uma vida útil muito curta. Em 19 de março de 2018, os habitantes do Alabama tiveram que correr para salvar suas vidas. Caso contrário, teriam sido atingidos por enormes pedaços de gelo caindo do céu. Foi uma terrível tempestade de granizo que causou prejuízos no valor de milhões de dólares. Depois da tempestade, a área parecia sombria. Vitrines de lojas quebradas, para-brisas de carros quebrados, outdoors quebrados, buracos em telhados. Pelo menos, os pesquisadores ficaram entusiasmados quando encontraram uma pedra de granizo perto da cidade de Coleman. Esse monstro do tamanho de uma bola de softball tinha mais de 12 centímetros de diâmetro. Não é de se admirar que tenha estabelecido um novo recorde estadual. Os rolos de neve ocorrem quando uma rajada de vento decide fazer uma bola de neve. Ele começa a rolar um pouco de neve em uma área coberta de neve. Se fosse uma bola de neve real, eventualmente ficaria muito pesada para o vento a mover. Mas o centro dessa rosquinha é vazado.
Isso acontece porque sua camada interna é muito fina e se espalha quando o rolo se forma. Isso o torna mais leve do que uma bola de neve de fato, e é por isso que consegue rolar por maiores distâncias. Infelizmente, você não pode simplesmente sair à procura de rosquinhas de neve. Este é um fenômeno raro porque as condições climáticas necessárias são muito precisas. Arco-íris lunares são muito mais raros do que o arco-íris. Eles são causados pelo luar e não pela luz solar direta, e ocorrem apenas quando a lua está quase cheia. Arco-íris lunares são escuros e frequentemente parecem ser brancos, mas é apenas uma ilusão. O olho humano simplesmente não é sensível o suficiente para captar todas as cores. Relâmpagos bola são pequenas esferas flutuantes de luz. Elas podem ser laranja, amarelas ou mesmo vermelhas. Às vezes, essas esferas descem do céu. Em outros casos, aparecem do nada, pairando vários metros acima do solo. Elas não emitem nenhum calor e produzem muito pouco som. Essas bolas podem ricochetear em objetos. Se encontrarem algo elétrico, como uma TV, geralmente desaparecem com um leve pop, deixando para trás um cheiro de enxofre. Mas também podem causar incêndios ou explodir. Os cientistas acreditam que os relâmpagos bola podem estar conectados com tempestades, mas não há nenhuma prova sólida ainda. O arco-íris branco é quase branco, azul claro por dentro e vermelho claro por fora. Você tem mais chances de ver um arco branco sobre o mar ou oceano frio quando o ar quente entra em contato com a água muito mais fria. Esse fenômeno também ocorre quando o sol está forte e a névoa é fina o suficiente para a luz passar. Os cabelos de Pelé são finos fios de lava. Eles parecem dourados e bonitos, mas nem pense em pegá-los. Sim, eles podem machucar. O vento às vezes pega pequenas gotas de lava vindas de vulcões ativos. Essas gotas são carregadas por quilômetros e são esticadas formando fios de vidro basáltico super finos. Alguns fios podem ter até 2 metros de comprimento. Em março de 2018, quem olhou para o céu no norte de Nevada viu uma das nuvens mais raras e bizarras de todos os tempos. Era uma nuvem em forma de ferradura. Esse vórtice acontece quando uma nuvem plana viaja sobre uma coluna de ar quente ascendente. Esse ar não apenas dá à nuvem sua forma impressionante, mas também adiciona algum giro ao seu movimento. Porém, é preciso ser rápido. As nuvens em ferradura são muito fugazes e geralmente duram apenas alguns minutos. As flores de gelo surgem no gelo jovem do Oceano Ártico ou no gelo de um lago fino. São cristais de gelo frágeis e delicados. Essas estruturas crescem durante as mudanças de temperatura. Elas retiram umidade da superfície do gelo e sobem, capturando bactérias e sal. Você também pode encontrar flores de gelo na Antártica, mas onde quer que esses cristais cresçam, as pessoas infelizmente sabem muito pouco sobre eles. No entanto, são incrivelmente bonitos. Você está dando um passeio em uma tarde quente de verão. A grama está verde, o sol brilha e de repente você se sente afundando. Começa a entrar em pânico, mas imediatamente se recupera. Testa seu equilíbrio e dá um pulinho. A grama quica com você como um trampolim. Este fenômeno é causado pela liquefação do solo, que é o excesso de água de fortes chuvas ou inundações que fica presa no solo, causando o alagamento. Isso faz com que ele pareça temporariamente um gigantesco leito d'água. Embora possa ser tentador correr e pular nesta grama elástica, é melhor pisar com cuidado. Ela pode se romper e, se alguém cair, seria incrivelmente difícil para voltar. Um vulcão em erupção já é uma visão bastante aterrorizante, com aquelas nuvens de fumaça escura e a lava quente derretida escorrendo. O que é ainda mais assustador é que ele pode produzir raios. Os vulcânicos são muito difíceis de estudar, então os cientistas não sabem exatamente qual a causa deles. Uma teoria comum é que durante uma erupção, a cinza produz tanto atrito que cria um acúmulo de eletricidade estática, que por sua vez provoca os raios vulcânicos. Um redemoinho de fogo ou um tornado de fogo é exatamente o que parece. Ele ocorre quando os ventos do solo pegam fogo e transformam as brasas em uma força giratória. Essas colunas giratórias de chamas podem alcançar até 300 metros de altura, mas felizmente duram apenas alguns minutos. Tornados de fogo são muito raros, mas podem ser extremamente perigosos. Em Tóquio, em 1923, um grande incêndio em toda a cidade produziu um gigantesco tornado de fogo, que durou 15 minutos e devastou a cidade, causando danos significativos e deixando 38 mil pessoas feridas. Em uma noite fria e sem nuvens de inverno, você pode ter a sorte de testemunhar raios coloridos de luz azul e laranja subindo em direção ao céu. Estes são chamados de pilares de luz.
e ocorrem quando a luz é refletida por minúsculos cristais de gelo que flutuam na atmosfera. Esses pilares são mais comuns em países frios do norte como Canadá ou Rússia. Todos nós já vimos os arcos coloridos do arco-íris que o Sol produz. É muito mais raro ver um arco-íris iluminando o céu noturno produzido pela luz. Isso é chamado de arco-íris lunar. Ele é brilhante e colorido como um comum, e acontece quando o luar reflete nas gotas de água no céu. Arco-íris lunares são incrivelmente raros e só ocorrem em condições específicas. A lua deve estar bem baixa, o céu precisa estar escuro e a chuva cair no lado oposto da lua. Se você estiver dando um passeio ao luar pela praia à noite, poderá se deparar com o estranho fenômeno de uma praia bioluminescente. Isso ocorre quando um micro-organismo na água chamado plâncton é agitado pelo movimento das ondas e emite uma cor azul brilhante. Ele tende a viver em águas mais quentes, então você pode encontrar essas praias luminescentes em lugares como as Maldivas, Porto Rico e até mesmo na Flórida. Na Antártica, você encontrará as famosas cataratas de sangue. A água de cor vermelho sangue jorra da geleira Taylor, vindo de um lago subterrâneo. Os cientistas acreditavam originalmente que a cor marcante era causada por um micro-organismo semelhante ao plâncton, brilhante das praias luminescentes. Mas depois de mais estudos, foi descoberto que a água tem níveis anormalmente altos de ferro que se oxida e enferruja no segundo em que atinge o ar fresco. Em climas mais frios, onde os lagos ficam congelados durante o ano todo, se você olhar bem de perto embaixo das águas gélidas, notará bolhas congeladas presas no gelo. São pequenos bolsões de gás metano. As bactérias na água se alimentam de outros organismos e os digerem para produzir metano. Este se transforma em bolhas flutuantes na água congelada, presas embaixo das camadas de gelo. As nuvens asperitas estão entre os eventos mais raros da natureza. Essa formação consiste em ondas de nuvens incrivelmente escuras e parecidas com uma tempestade. Embora elas tenham aspecto ameaçador e pareçam carregar uma forte tempestade, geralmente se dissipam sem nunca afetar o clima. Essas nuvens surgem mais comumente nas grandes planícies dos Estados Unidos, mas não são observadas desde 2009. Apesar de ser um clima extremamente rigoroso, o deserto pode produzir coisas lindas, como as rosas do deserto. Trata-se de formações intrincadas de aglomerados de cristal, semelhantes a rosas. A intensa alternância entre as condições de seca e umidade forma os cristais e aprisiona grãos de areia dentro deles, para lhes dar a cor característica. De longe, você poderia facilmente confundir uma tromba d'água com um grande tornado viajando sobre um corpo de água. Na realidade, as trombas d'água são um tipo de nuvens em forma de funil. São as colunas giratórias de vento cheias de nuvens que frequentemente assumem uma cor escura. As trombas d'água são muito mais fracas e menores do que os tornados e não são fortes o suficiente para sugar nada. Este fenômeno ocorre normalmente em climas tropicais e geralmente se dissipa antes de chegar à Terra. Nuvens lenticulares são nuvens planas que ficam em cima umas das outras, parecendo pilhas de panquecas no céu. Normalmente, se formam em grandes altitudes, onde características geográficas como montanhas ou edifícios altos interrompem o fluxo de ar. Por causa da sua forma exclusiva, elas têm sido sugeridas como explicação para algumas visualizações de OVNIs. À medida que nosso clima muda, novos fenômenos naturais se desenvolvem. Um deles é a explosão do pergelissolo. O aumento da temperatura nas zonas árticas está causando o derretimento do pergelissolo. Assim como em lagos congelados, bolhas de gás metano ficam presas nele. Conforme ele começa a derreter, o gás é liberado. Isso resulta em grandes explosões no solo, que deixam para trás enormes buracos. O primeiro caso foi relatado em 2013 e vários outros vieram desde então. Quando pensamos em icebergs, normalmente imaginamos um grande pedaço de gelo branco imaculado. Mas na Antártica, é possível encontrar icebergs listrados com as cores verde, azul, amarelo e muito mais. As diferentes cores são causadas pela formação de gelo em condições especiais. O verde normalmente aparece quando a água rica em algas congela. As listras azuis geralmente são água recém-congelada. Outras colorações são normalmente causadas por sedimentos de detritos coletados pela água conforme ela congela. Nuvens nacaradas estão entre as mais raras do planeta. Elas normalmente ocorrem em grandes altitudes e são só visíveis 2 horas após o pôr do sol. As nuvens parecem lindas, pois exibem ondas de luz em várias cores. Mas não se engane, são na verdade algo muito perigoso por serem incrivelmente destrutivas para a nossa atmosfera. A presença delas estimula a reação química que quebra nossa camada de ozônio, que é um escudo essencial para nos proteger dos raios nocivos do Sol.
Quanto mais desgastada ela estiver, maior será o risco do aquecimento global. O último lugar onde você pode esperar encontrar um incêndio natural é no meio de uma cachoeira, mas isso é mais comum do que se imagina. No interior do estado de Nova York, no meio de uma pequena cachoeira, há uma chama permanente com cerca de 20 centímetros de altura. Abaixo dela, existe uma infiltração de gás natural, uma baixa pressão de gás que escapa do subsolo para a atmosfera terrestre. A pequena chama é protegida o suficiente pelas pedras da cachoeira e fica acesa permanentemente. Normalmente, areia verde não é o que se pensa quando falamos em praias tropicais, mas no Havaí e em outras ilhas vulcânicas ao redor do globo, há praias cobertas por uma areia verde escura. Essa cor notável se deve à erosão de olivina, um tipo de rocha formada por erupções vulcânicas próximas. Com o passar dos anos, a rocha lentamente vira areia e é levada para a costa, resultando nessas praias de cores estranhas. Penitentes são formações de picos de gelo que surgem em grandes altitudes. Eles ocorrem quando a luz solar incide diretamente sobre o gelo, transformando-o em vapor de água em vez de derretê-lo. Os raios de sol vaporizam pequenas covinhas na superfície da neve, resultando em formações afiadas semelhantes a cristais. O pico pode atingir até 4,5 metros. As nuvens mamatos são algumas das formações mais incomuns e distintas. Podem se estender por centenas de quilômetros e dar a impressão de que o céu foi coberto com bolas de algodão. As nuvens em si são inofensivas, mas muitas vezes significam que uma tempestade perigosa está próxima. Então, se você as vir, já para dentro. Um pôr do sol com raio verde é um fenômeno raro que ocorre brevemente durante o pôr ou nascer do sol, quando este está quase totalmente fora do céu. Nas condições certas, os espectadores podem testemunhar um raio verde distinto, fazendo com que o sol pareça verde brilhante. Isso é causado pela luz solar refletida na atmosfera da Terra, fazendo com que a luz se refrate em cores diferentes. O sol parece verde, mas na verdade é apenas uma ilusão de ótica. 50 navios e 20 aviões desapareceram. Muitas pessoas sumiram e forças misteriosas podem ter... Oh não, espera. Roteiro errado. Este Triângulo das Bermudas está localizado na Transilvânia. Erro meu. Então, era uma vez, no coração da Transilvânia, um lugar misterioso que as pessoas chamavam de Triângulo das Bermudas da Transilvânia. Olhe para essas árvores retorcidas e sua vegetação rasteira emaranhada. Parece que alguma criatura maligna pode aparecer por trás de uma árvore a qualquer momento. Pode até haver fantasmas e criaturas misteriosas que vieram do espaço, como dizem as histórias. A floresta se tornou popular na década de 1960, quando um homem estava relaxando lá em uma tarde quente de agosto com sua namorada e alguns amigos. De repente, sua namorada apontou para algo incomum no céu. Um homem se aproximou do local onde ela estava e, para sua surpresa, viu também. Era um estranho disco prateado brilhando no céu. Ele rapidamente puxou sua câmera e tirou 4 fotos antes que o objeto assustador fugisse. Muitas pessoas estavam céticas e alegaram que provavelmente eram alguns balões meteorológicos que pareciam uma nave espacial porque foram fotografados com uma iluminação estranha. Mas nenhum balão meteorológico, dirigível ou qualquer outro objeto estava no céu acima da floresta naquele dia. Assustador, hein? Essa não é a única lenda dessa área. As histórias dizem que aqueles que se aventuraram muito fundo nas profundezas sombrias desse lugar assustador, muitas vezes não voltaram, e foi por isso que ele ganhou seu apelido. Havia um pastor que entrou na floresta com suas 200 ovelhas. Nunca mais foram encontrados. As pessoas também têm sussurrado histórias sobre uma menina de 5 anos que desapareceu, mas ela ressurgiu um dia, 5 anos depois, vestindo as mesmas roupas do dia em que desapareceu, além de não ter envelhecido nadinha. Tem gente que entrou na floresta e conseguiu voltar, mas com queimaduras graves, febre alta e outros problemas de saúde que não tinham antes. Alguns tinham certeza de que isso acontecia porque o subsolo continha urânio natural com alto nível de radioatividade, e para outros não é incomum que você venha a essa floresta e sinta que alguém está olhando para você, ou pode acontecer de seus dispositivos eletrônicos simplesmente desligarem. Aqui está algo que não é uma lenda. A floresta tem uma história rica. Algumas fontes dizem que ela foi o lar do assentamento mais antigo da Romênia, datado de 6.500 a.C. As próprias árvores são bastante misteriosas. Elas crescem em espirais assustadoras ou alguns padrões inesperados em zigue-zague. Mesmo que alguns cientistas tenham ido lá para explorar esse fenômeno, não conseguiram encontrar a resposta para serem assim.
Parece que as árvores torcem seus galhos para estender a mão e te agarrar quando você não está olhando. E o interessante é que cada uma dessas árvores retorcidas espirala no sentido horário. Mas as lendas dizem que muitas coisas inexplicáveis aconteceram em uma parte específica da floresta, onde você não encontra árvores ou qualquer outro tipo de vegetação. É um círculo perfeito chamado The Clearing, o nome ideal para um filme de terror inspirado em todas essas histórias. O solo sem vegetação foi testado e ninguém encontrou nada estranho ou uma anomalia que pudesse impedir o crescimento de plantas ali. Alguns moradores acreditam que a floresta tem energia positiva, por isso é bom fazer um desejo lá. Mas muito mais pessoas deixaram sua imaginação correr solta, contando histórias sobre atividades paranormais que aconteciam ali, como esferas misteriosas surgindo no meio da floresta ou luzes extraterrestres. De qualquer forma, você e seu castelo podem se afastar, Drácula, porque você não é a única história assustadora da Transilvânia. Aqui está outro motivo pelo qual você não conseguirá dormir bem esta noite: a Isla de las Muñecas ou a Ilha das Bonecas. No meio das águas misteriosas e turvas dos canais perto da cidade do México, existe uma pequena ilha. Pode parecer encantador no começo, até você perceber que é o lar de centenas de bonecos pendurados nas árvores e espalhados pela vegetação. Essas bonecas são velhas e decadentes, perderam a cor com o tempo e seus rostos outrora alegres agora estão distorcidos em expressões de desespero e horror. Há uma história triste por trás desse lugar perturbador. Ele diz que a ilha costumava ser o lar de um homem recluso, que deixou sua família há mais de 50 anos para viver sozinho na ilha. Ele começou a colecionar obsessivamente bonecas perdidas no canal. A história diz que ele até trocou produtos que cultivava com os locais para conseguir mais bonecas. O homem não limpou essas bonecas nem demonstrou interesse em consertá-las. Ele apenas decorava sua ilha com elas, independentemente do estado em que as encontrasse. Mesmo aquelas que pareciam boas acabaram arruinadas devido a ventos e chuvas. Elas não estavam apenas do lado de fora, sua cabana estava cheia dessas bonecas assustadoras também. Muitas pessoas ficaram apavoradas com esse lugar, alegando que era amaldiçoado, mas outras acreditam que as bonecas protegem a ilha. Vamos para os subúrbios do norte de Londres, onde você pode encontrar o misterioso cemitério de Highgate. Definitivamente não é o local de descanso típico para os que partiram. Esse cemitério tem túmulos peculiares, incluindo os de Karl Marx e Douglas Adams, mas não é isso que atrai os visitantes. As pessoas vão lá por causa das lendas que afirmam que esse lugar é assombrado por todos os tipos de criaturas assustadoras, incluindo vampiros. Sim, histórias sobre figuras sombrias pairando sobre túmulos com olhos vermelhos brilhantes e presas afiadas nunca ficam entediantes. Mas esse lugar nem sempre foi tão assustador. Foi estabelecido em meados do século XIX, antes negligenciado e coberto de mato, com monumentos em ruínas e vegetação que parecia engolir túmulos. Mas essas lendas se popularizaram junto com o próprio local na década de 1970, depois que o cemitério apareceu em vários filmes de terror. Alguns visitantes são até autoproclamados caçadores de vampiros. Há uma vila pacífica e charmosa chamada Pluckley, a uma curta distância de Londres. Pelo menos é o que parece à primeira vista. As pessoas sussurram que Pluckley pode ser a vila mais assombrada da Inglaterra. Ao percorrer suas ruas sinuosas, você encontrará muitos locais que as lendas dizem serem assombrados. Muitos estão ligados à família Daring, que manteve o título de Lords of the Manor por mais de 4 séculos. O que dá a sensação dos velhos tempos são as janelas de topo redondo em muitos edifícios. Diz a lenda que centenas de anos atrás, Lord Daring escapou quando seus inimigos o capturaram. Ele pulou por uma dessas janelas de cabeça. Em comemoração a essa bela ousadia, todas as janelas do solar e da vila foram feitas no mesmo estilo. Embora a mansão tenha pegado fogo em 1951, o legado da fuga de Lord Daring continua vivo na charmosa vila de Pluckley. Alguns dizem que Pluckley está cercado pela chamada Floresta Screaming. Existem muitas lendas sobre eventos paranormais que ocorrem lá. Há boas trilhas para a caminhada nesta floresta, mas para ser sincero, eu só teria coragem de percorrê-la durante o dia. E que tal a Floresta Torta? Ela fica na Polônia e tem 400 pinheiros cujos troncos fazem uma curva acentuada de 90 graus e depois se tornam estranhamente curvos, como a letra J. Alguém os plantou no início da década de 1930, mas ainda não está totalmente claro como todas essas árvores adquiriram a mesma curva. Um cientista disse que parecia uma resposta típica à gravidade. As plantas têm um mecanismo especial que lhes permite se reorientar quando o caule está na horizontal em relação à gravidade.
Portanto, essas árvores podem ter sido cultivadas dessa maneira para fazer barcos ou móveis. Claro, a imaginação humana vai muito além da ciência. Muitos tentaram explicar a existência dessas árvores com histórias de espíritos que as possuíam, ou criaturas misteriosas do espaço que as fizeram assim. Ok, tô ligado. Deixa eu pegar minha pipoca. No salar de Uyuni, parece que você está em cima de um grande espelho, mas na verdade é um deserto de sal com mais de 10.000 km². Ele fica localizado na Bolívia, o país de maior altitude da América do Sul. Esse espelho natural é um resquício de lagos pré-históricos que evaporaram há muito tempo. Mesmo que pareça plana, a tecnologia GPS provou que parte da paisagem tem pequenas falhas com menos de 2,5 cm. O local é tão grande que possui cerca de 10 bilhões de toneladas de sal. Se você chegar lá na hora certa, alguns dos lagos nas proximidades transbordam com uma pequena camada de água que funciona como um espelho do céu. Muitos habitantes locais extraem sal e lítio de lá. Quando for visitar, não se esqueça de passar pelo primeiro hotel de sal do mundo. Você pode encontrar uma verdadeira montanha arco-íris no Peru. Os cientistas ainda não conseguem explicá-la. O pico colorido é difícil de alcançar, mas ver as cores azul, vermelho, verde, amarelo e rosa na natureza é algo inesquecível. A Cachoeira do Desfiladeiro de Baatara tem 3 pontes naturais para você caminhar, tirar fotos incríveis e até fazer piqueniques. A cachoeira é o resultado da erosão do calcário que acontece há milhões de anos, embora pareça que alguém fez um buraco bem no meio. Ela fica localizada na vila de Tanurini, que fica a apenas 2 horas da capital Beirute, no Líbano. O Mar Morto tem uma alta concentração de sal e minerais em comparação com outros mares, embora seja tecnicamente um lago. Nadar ali é quase impossível, mas as pessoas vão lá pelas substâncias químicas naturais para o corpo. Flutuar na superfície é uma ótima maneira de relaxar. Esse antigo corpo d'água tem esse nome pois nenhum organismo macroscópico consegue viver lá, pois é 9,6 vezes mais salgado que os oceanos. Apenas algumas bactérias e fungos podem ser encontrados apreciando o sal. Essa é também a área com menor altitude de terras emersas do nosso planeta, a 420 metros abaixo do nível do mar. Na Arábia Saudita, há uma pedra cortada perfeitamente no meio com 2 peças paralelas. O que torna o Al-Nasla tão único é que ele não foi feito artificialmente e é o resultado do trabalho da natureza ao longo dos anos. Esta geleira pode parecer que alguém jogou toneladas de tinta vermelha no meio da Antártica, mas na verdade é só cor natural. As cachoeiras de sangue são o resultado de água extremamente salgada misturada com óxido de ferro, resultando nessa vibração misteriosa no meio do nada. Em Hanoi, a capital do Vietnã, é possível desfrutar do seu café a poucos metros de um trem em movimento real. Os habitantes locais que moram neste bairro precisam garantir que ninguém esteja nos trilhos quando o trem passa 2 vezes por dia. Em um dia lotado, você teria que colar em uma parede atrás de você ou entrar nas muitas cafeterias próximas. Bolhas congeladas são comuns em Abraham Lake, no Canadá. Elas se parecem com uma substância gelatinosa, mas são apenas gás metano produzido por bactérias quando comem os organismos que afundam. Durante o processo, bolhas de metano são liberadas, mas como está abaixo da temperatura de congelamento, essas bolhas congelam no ar. A Austrália possui uma cachoeira horizontal única na costa da região de Kimberley. Ela é realmente apenas um fluxo de correnteza rápida se movendo através de 2 rochas estreitas e alinhadas. As correntezas podem subir 9 metros. As quedas se invertem sempre que a correnteza muda. Nesse país também fica a maior pedra do mundo. Ela é tão grande que até parece uma grande colina e tem uma circunferência de 10 quilômetros, contando com 351 metros de altura. As bordas são erodidas porque a rocha existe desde sempre. O Cânion dos Antílopes, no Arizona, também conhecido como o lugar onde a água atravessa a rocha, tem 2 partes de cânions com fendas. Ao longo dos anos, a água que corre através do arenito criou uma formação pitoresca como nenhuma outra. Nas Filipinas, você pode nadar em algumas das águas mais cristalinas e descobrir um mundo subaquático sob você, na província de Palawan. O município de Coron tem praias de areia branca com vários barcos pequenos navegando por diferentes cenários incríveis. Tristão da Cunha é um pequeno arquipélago vulcânico no Atlântico, tendo como as únicas cidades vizinhas Buenos Aires, na Argentina, e a Cidade do Cabo, na África do Sul. Leva 7 dias de navio para chegar a esse lugar único. Se você quer fugir do resto do mundo, ficar lá com os 280 habitantes locais fará com que você se sinta longe de tudo. Uma ilha ainda mais isolada que Tristão da Cunha é a ilha de Pitcairn.
A 2.200 quilômetros do Tahiti, esse lugar é uma mistura de britânicos, polinésios e outros ilhéus do Pacífico que vivem remotamente no solo vulcânico usado para plantações. A população gira em torno de 50 pessoas. A pequena ilha é considerada a segunda maior área marinha protegida. Se você planeja uma visita, prepare-se para uma longa viagem marítima em um navio de abastecimento que acomoda 12 passageiros. Este túnel ferroviário abandonado, que parece vir do mundo da fantasia, na Ucrânia, é um dos lugares mais românticos que você pode visitar. Andar por entre folhas e plantas verdes exuberantes faz parecer que você está em um conto de fadas. O Parque Nacional dos Lagos de Plitvice, da Croácia, é uma grande atração turística e um patrimônio mundial, com muitos animais e plantas únicos reunidos por lá. Mas parece uma cena de filme épico, com infinitas cachoeiras correndo de todas as direções e lagos límpidos ao redor. O Lago Baikal, na Sibéria, é o mais antigo do mundo e contém 20% da água doce não congelada da Terra. Ele tem 1.680 metros de profundidade, que é também a maior do mundo. É um dos locais com a maior diversidade de organismos devido à sua idade e isolamento. Mais de 1.300 espécies de animais e 570 de plantas vivem aqui. Existe no México uma caverna subterrânea de cristal e ela parece um mundo interestelar. Fica a cerca de 300 metros abaixo da superfície, com cada pico medindo até 10 metros de comprimento e pesando até 55 toneladas. Esses são alguns dos maiores cristais do mundo. A areia vermelha é o que torna essa praia única e a razão pela qual os turistas se aglomeram em Tianjin, na China. Uma planta de cor vermelha chamada Sueda salsa vive na água salgada. Toda a praia acaba tingida de vermelho, com apenas a camada superior do mar visível. Também na China ficam as montanhas Tianzi, que inspiraram um famoso filme de Hollywood. Essas montanhas únicas se espalham por 50 km² localizados na área de Wulingyuan. Milhões de anos de erosão de rocha criaram essa beleza incrível. Na ensolarada Califórnia fica o Parque Nacional da Sequoia, que abriga a floresta gigante. Ele já existe há milhares de anos. Mais de 8.000 dessas árvores colossais dominam a área, incluindo 10 das maiores plantas vivas do mundo. Estima-se que a Sequoia General Sherman tem até 2.700 anos de idade. Ela é reconhecida como a maior árvore viva conhecida do mundo, em volume. A Ilha dos Gatos, no Japão, tem uma população de menos de 10 pessoas e mais de 120 gatos. A ilha está localizada em uma região remota e os habitantes locais adoram isso. Se você estiver visitando esse lugar, certifique-se de vir com alguém que adora gatos. O Iêmen é o lar dos arranha-céus mais antigos do mundo e da metrópole mais antiga também. A antiga cidade de Shiban é considerada a Manhattan do deserto devido à coleção de prédios de lama que se projetam do solo do deserto. Ela era usada como um ponto de parada para as caravanas durante os tempos antigos. Esses prédios de tijolos de barro têm 7 andares e foram construídos com solo fértil, feno e água que foram transformados em tijolos e deixados para curar sob o sol por dias. Os andares térreos eram usados para manter o gado e os grãos, e os níveis superiores eram lugares para socializar e apreciar as belas vistas. A composição química das antigas fontes termais em Pamukkale, na Turquia, faz com que as águas que fluem pela borda pareçam mágicas. Elas não são boas apenas para limpar o corpo, mas também a mente. A configuração e a formação dessas rochas não são resultado do trabalho de humanos. Elas se formaram a partir de fortes erupções vulcânicas. Os cientistas ainda estão confusos por que a calçada dos gigantes na Irlanda tem uma forma tão estranha. Socotra é uma ilha parecida com um alienígena na costa do Iêmen, no Oceano Índico, uma das árvores mais impressionantes já vistas. Ela é chamada de Árvore do Dragão e só pode ser encontrada nessa ilha incrível. Em 2008, foi classificada como Patrimônio da Humanidade. As Black Falls, na Islândia, recebem esse nome devido às colunas de lava escura que a rodeiam. A base da cachoeira tem pedras pontiagudas. Toda a estrutura foi inspiração para a arquitetura islandesa, vista em alguns de seus edifícios famosos.